Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, o nosso programa do Clube 77 aqui no YouTube, onde a gente conversa sobre livros incríveis. Eu sou Eduardo, fundador do Clube 77, e hoje nós temos uma dinâmica diferente aqui. Antigamente o pessoal vinha, amigos meus, membros do clube, a gente lia um livro junto e a gente conversava sobre os aprendizados do livro. Hoje será um pouquinho diferente porque teremos com a gente a escritora do livro. Falaremos sobre este livro aqui incrível, o Next, e estamos com ela que escreveu o livro. Esther, seja muito bem-vinda! Obrigada, Dudu. É o livro vivo, né? Exatamente. Nada melhor do que estar de frente com a autora. E aí a ideia hoje qual que vai ser? A gente vai passear pela sua história, você narra na escrita a sua história e pegar também alguns aprendizados que você passa pra gente poder conversar, poder debater e, obviamente, conseguir acrescentar um pouquinho na vida de quem estiver nos ouvindo. Combinadíssimo. Assim, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu já sou uma fã do clube, né? Acompanho, já vim presencialmente no encontro do livro. Eu acho que essa promoção de leitores é fantástica. Eu estou aqui para contribuir e vamos passear na minha e nas nossas histórias. Exatamente. Não estará confinado só ao livro, né? Mas o que pode ser provocado nos leitores, em quem está assistindo esse episódio maravilhoso. Eu estou feliz de estar aqui, viu? Isso é ótimo. Era uma curiosidade, eu vi ali outros participantes, falei, um dia eu estarei ali também. Pois é, meu povo, então se você ainda não se inscreveu no clube, vem pro clube www.clube77.com.br, se inscreve, temos o nosso plano presencial que a Esther já conheceu, temos o nosso plano online e temos a novidade que saiu nesse mês, que é o Clube da Bíblia, muita gente entrando para conseguir participar. O Clube da Bíblia online, então você pode participar tanto de Brasília no formato online, tanto de outra cidade do Brasil, outra cidade do mundo e, quiçá, de outro planeta. Você pode participar se tiver uma conexão de Wi-Fi. Então se inscreve lá, vem conhecer. A Esther vai estar com a gente nos encontros presenciais. Então você de Brasília quer conhecer, vem participar. É só entrar no site e se inscrever. Combinado? Combinado. Aqui assim, não tem jabá, não tem nada. Aqui é direto e reto. A gente já vai aqui para entrar... Assim que a gente gosta, para isso que a gente veio. A gente já vai entrar aqui no assunto do livro. Combinado. Mas antes de falar sobre o livro especificamente, eu quero ir um pouquinho antes. Eu quero saber de você da escrita do livro. Então, da idealização, de tudo que aconteceu no sentido de que, cara, agora eu vou pegar e eu vou começar a escrever, agora a minha história eu vou roteirizar e eu vou colocar no livro. Então, vamos dar 2 passos para trás antes de entrar no livro. O ponto de partida. Né? Exatamente. Eu quero saber primeiro, de onde que surgiu a ideia de, beleza, eu vou sentar minha bunda na cadeira agora e eu vou escrever um livro. De onde que veio essa ideia? Dudu, é muito difícil nós nos lançarmos a um projeto, não é mesmo? Uhum. A gente protela, diz que não é tempo, diz que não tem recursos, é para uma outra hora. E eu fiz isso por 3 anos. O sonho de escrever veio aí de 3 anos me arrastando, dizendo mês que vem, ou não é o momento, até que eu vivi um fato bem marcante, né? Uma ruptura de um relacionamento. E quem aqui não teve o coração quebrado e não sabe o que fazer com aquela energia toda, triste? E eu aproveitei e fiz o seguinte, vou canalizar para então transformar essa energia muito triste em uma energia boa, que é a concretização do meu sonho. Então, vou escrever. E aí, é maravilhoso, pronto, o pontapé, né? O ponto de partida, a decisão. Aconteça o que acontecer, eu vou escrever a obra que eu tanto quero, que é um resgate da minha própria história. Quando a gente se lança a isso, a gente fica, tá, mas o que escrever, como escrever, vai ser o desafio de todo aquele que nessa empreitada, que se lançar nessa empreitada. Precisei de recursos, claro, mentoria. Meu primeiro passo foi, não farei sozinha, preciso de uma mentoria, me conectei à editora Thunder em São Paulo, através do Instagram, da internet, Legal. Né? Hoje a gente busca, quero algo, a gente encontra na internet. Uma perguntinha rápida, você já escrevia antes ou você não escrevia e falou, vou começar a escrever? Ótima pergunta, até porque
a impressão que dá é que a gente precisa nascer escrevendo, né? Para lançar uma obra. Eu te confesso que ali na adolescência veio esse desejo através de caderninhos, né? De bloco de anotação. Ganhei um aqui do Clube 7, eu amei, eu estava de olho nesse caderninho e fui presenteada. Comecei a escrever uma espécie de diário, né? Diário, principalmente no fato que eu conto no livro, quando eu fui atropelada, sofri um atropelamento e fiquei confinada numa cama, passei a escrever. Desde lá eu percebi que eu tinha um apreço em me expressar através da escrita, inclusive até hoje. A comunicação para mim, vídeo, é um desafio, porque eu sou dos bastidores, eu gosto de me expressar através da escrita. E veio dali. E aí o bom é que para escrever eu resgatei essas sensações boas da escrita. Legal. De colocar sentimentos no papel, né? É como se a gente tirasse um pouquinho, fizesse uma divisão, né? Sim. Ficasse menos aqui, colocasse para fora. Então, e já aí veio antes. é legal porque, já trazendo um pouco para essa questão de incentivo da galera, né? Porque eu sempre falo isso no clube, eu falo, gente, eu dou algumas dicas pro pessoal, para o pessoal começar a implementar algumas coisas na vida, e uma delas é, tirem um tempo pela manhã, se você conseguir, Maravilha. Cara, 15, 20 minutos e vai escrever. Mas eu não sei o que escrever. Cara, não precisa saber. Só põe pra fora os seus pensamentos porque você consegue organizar. Você não tem que saber escrever, você não tem que saber o que escrever, você só externaliza isso, coloca de uma maneira visual para que você consiga organizar a sua mente. A gente tem algum pessoal algumas pessoas do clube, dando uma travada aqui, mas começaram a fazer essa atividade, esse exercício, e é legal porque eu nunca escrevi, eu não sei o que escrever, mas você começa a praticar esse exercício e você consegue organizar os seus pensamentos. Sim. E aí, como você não vai mostrar isso para ninguém a priori, você começa, vira um hábito quando você está escrevendo textos maiores. Então é legal porque você tinha um hábito mais nova e quando você realmente entrou nesse novo tempo agora eu vou escrever, você já tinha tido aquela experiência, né? Então, isso, o interessante dessa dica que você deu é assim, e para mim o que foi importante, a gente está muito no celular. Então eu fiz assim, vou fazer um grupo, eu comigo mesmo no WhatsApp, hoje todos nós temos, né? Sim. Escrito livro. E vou lançar, pode ser no caderninho também, mas vou lançar insights, os principais insights que eu trago para minha vida, vou lançar nesse grupinho. Legal. E embaixo desse insight, até uma dica para o leitor, às vezes ele não sabe escrever. Quem em uma conversa não tira uma lição? Ele pega aquele pedacinho do insight e ele escreve, nossa, entendi a respeito disso, isso. E assim eu fiz, de antemão, criando esse grupo livro e lançando ali, cerca de 6 meses antes, talvez, vários insights. E ficou interessante para mim, quando eu resolvi realmente colocar em prática, resgatar todos os insights que eu já havia escrito. Legal. Nesse grupinho livro. E aí, uma experiência que eu acho que você pode compartilhar, né? Sim. Quanto tempo que demorou para você escrever o livro? Você falou que demorou 3 anos para começar, né, a escrever realmente, mas quanto tempo que você demorou, assim, mais ou menos, para dia 1 até você realmente ter a primeira versão do livro? Certo, porque tem o mockup. Sim. Vamos falar as etapas, né? Espero ser clara. Então, julho de 2022 veio a decisão. Olha que interessante. Olha o curto espaço de tempo. Parece assim, nossa, sério que nesse pouco tempo... Mas para você ver, é um sonho de 3 anos, o poder da decisão. Então, a partir do momento que eu decidi, eu coloquei para mim, até o final do ano eu lanço. Até o final de 2022 eu lanço. Uou. E aí, paguei para ver, né? Fui atrás da mentoria. O primeiro projeto a gente fica, não sabemos o que colocar de assunto. E me veio a ideia de não colocar em capítulos, colocar em temporadas, porque facilitaria até a minha própria história. Como foi uma linha do tempo, então eu fiz a divisão, fatos marcantes da infância, ali do período da adolescência e a vida adulta. Ótimo. Qual editora toparia essa ideia? Porque pareceu tudo muito estranho de início. Como que você vai fazer um livro, um filme parecendo um livro parecendo um filme, e não vai ser capítulo, vai ser temporada? Eu falei, vamos fazer de uma maneira que o leitor entenda uma ordem. E aí, a diagramadora, né, da editora Thunder topou a ideia, entrei em contato e não foi feito em Brasília. Então, foi feito em São Paulo. Foi feito tudo assim.
online. Como eu tinha esse prazo dado a mim mesma até o final do ano, foi bastante desafiador. Pensei em desistir no meio do caminho, mas entre todos os processos e etapas que foi me passado, né? Primeiramente a construção das ideias, a organização das ideias, os tópicos, o sumário, que foi tudo muito diferente. Me deram um prazo até, não, acho que em um ano você consegue. Falei, não, mas eu quero em 6 meses. Então, em dezembro, eu tinha entregue o mockup e faltava a última temporada. Mas, com o mockup, já consegui ter o pré-lançamento em São Paulo. Legal. Aí teve um evento, foi muito marcante para mim, porque foi com um evento, não tinha a capa ainda do Next, tinha o projeto, mas foi bom para mim, e o leitor vai se identificar, que saiu de um sonho, saiu de algo abstrato e se tornou físico ainda que um projeto. Então, em dezembro, eu consegui provar para mim mesma, né, que em dezembro eu tinha ali o projeto e por isso que o lançamento veio a ser em maio de 2023, porque até maio de 2023 ficou toda a parte estética, toda a conclusão da terceira temporada. Então, aí ao todo 11 meses, 9 meses, Legal. 10 meses. Por que eu perguntei isso? Porque uma das coisas que eu vejo ao longo da minha vida, e acho que você é mais um desses exemplos, né? Tem muita coisa que já está dentro da gente, só tem que vir para fora. E eu acho que é por isso, talvez, que você conseguiu concluir isso em 6 meses, depois com esses ajustes aí, entregar em 9 meses, porque já está aqui. Só tem que pegar e ser colocado para fora, aquilo já foi gerado. Limitações, eu me impus também, eu me impus não sair finais de semana. Então, por isso que eu falei que foi desafiador e é necessário que a gente inclua o fator limitação quando a gente quer colocar um projeto em andamento mesmo. Quando a gente tem começo, meio e fim. Então, a limitação foi: já sei que vou perder final de semana, me tornei a chata das amigas, não, nem aniversário, não posso, olha, infelizmente não posso. Sozinha num sábado à noite, escrevendo e chorando, escrevendo, entrando em contato com partes muito doloridas, que fazer isso difícil é desafiador. Mas eu lembro que um fato que me marcou foi um fim de semana que eu tinha vários convites, eu amo Lagoa, eu amo sair, e eu me propus a pegar um livro para me inspirar ainda mais, e tinha esquecido na instituição que eu trabalhava o carregador. Então, ou seja, fiquei completamente off mesmo. Eu aproveitei esse momento e um senhor me viu andando sozinho assim, com um livro, né, porque era o único recurso que eu tinha para me distrair. Ele fez: nossa, isso é muito bom de ver, pelo menos não é um celular na sua mão. Aí eu voltei para casa, peguei um caderno e rascunhei 30% do livro. Uou. Nem sei quantas horas eu fiquei ali. Mas para você ver que são momentos que nós precisamos, vou fazer acontecer, vai doer um pouco, dói um pouco para não doer nunca mais. Sim. E eu quero te perguntar, você falou aí sobre escrever e chorar. Nossa. Porque vocês vão ler o livro e vocês vão ver que você compartilha muitas coisas profundas da sua alma, muitos assuntos delicados da sua trajetória. Isso. E aí a pergunta é: como que é esse sentimento de você conseguir colocar isso a público, você conseguir externalizar isso? Como é que foi essa sensação de durante a escrita e como é que foi a sensação de depois de pronto, de você conseguir falar daquelas coisas que estavam muitas vezes escondidas ao longo da sua vida e você conseguir colocar isso para fora? Sabe que é um resgate, né? Nem eu sabia que a Esther de hoje teria que viajar na própria história para fazer alguns resgates. Então, para mim, o ponto mais delicado foi essa vulnerabilidade que eu precisei expor. Tanto assim que, em um dado momento, eu, pegando uma carona de Uber com um amigo, eu disse para ele: eu não quero, estava ali 80% da obra, eu já tinha entrado tanto em contato com as minhas próprias emoções e traumas superados, mas revisitados, que eu falei: eu não vou lançar. Eu sabia que eu tinha prazo, a mim mesmo disse assim: eu não vou lançar, eu estava realmente muito vulnerável. E ele falou: por quê? Mas todo mundo gostaria de estar na etapa que você chegou, na reta final. Eu acho que qualquer atleta, né, deve sentir isso, né, na reta final. Não vou, a linha de chegada parece muito maior do que a que eu percorri até aqui. Eu não vou lançar.
eu vou expor muitos aspectos da minha própria história para pessoas que às vezes não conhecem os bastidores e são situações delicadas, doídas para mim. E ele falou, Esther, você vai lançar sim. É justamente nesses aspectos de vulnerabilidade que o leitor vai se identificar. Hoje em dia, a gente vê recortes de sucesso na internet e a gente se identifica 3, 2, 1, acabou a identificação. Porque, na verdade, o que a gente quer é se conectar com a história da pessoa. Por isso que você vai lembrar de quem na sua vida? Quem te marcou profundamente. Você não vai lembrar de um post, de um recorte, faturei 1 milhão. Assim, os 3 passos. Isso aí você já esqueceu. Mas venci isso através de um percurso na minha própria história e as etapas, como fala da jornada, né? A jornada do herói. Que é tão importante quanto a chegada ao destino. Sim. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, o mais difícil foi isso. E a coragem de aceitar aquela sugestão de um amigo. Como é bom, né? A gente está na reta final e tem aquele empurrãozinho. Ninguém chega só. E eu saí daquela conversa e fiz fôlego final, vamos, eu vou concluir. Eu vou deixar, né? Deixar a minha história ser conhecida. Isso que você falou é muito legal, porque a gente se conecta com essa fragilidade do outro. É, incrível. Eu li a biografia do Stan Lee, que foi aquele cara da Marvel, que ele meio que criou quase todos os personagens da Marvel hoje, né? E ele fala, vou resumir essa história, mas a DC, que é a que lançou o Super-Homem, o Batman, eles lançaram o Super-Homem e tava tipo uma febre naquela época. Sim. Lançou o Superman e, cara, tipo, tava vendendo muito mais do que a Marvel. Só que chegou no ponto de que o Superman ele era tão poderoso que ele parou de vender. Por quê? Porque o pessoal não se conectava mais com o Superman. E aí criaram a Kryptonita justamente para que ele tivesse um ponto fraco e o pessoal voltasse a se conectar com ele. Nossa. E ele falou que o personagem que mais estourou assim, pós-lançamento da história da Marvel foi o Homem-Aranha. Por quê? Porque ele é um menino acho que é do Queens, né? Que ele mora, né? mas do bairro, que ele tem que... Uma vida comum. Ele tem uma vida comum, ele gosta da menina que é popular e ele não é popular, ele tem que se dividir entre trabalho e entre ser um super-herói. Então muitos meninos se conectaram com aquela história, por conta desses pontos paralelos a ele ser um super-herói. E o que eu vejo é isso, tipo, a gente se conecta com pessoas de verdade. Verdade, e eu como assim, no lugar de mãe, né? Mãe, esposa, precisando ser profissional, dona de casa, a gente quer mostrar que somos super mães, mas também somos super profissionais, e também somos super esposas, noivas, namoradas, e não somos. Na verdade, nós acertamos em alguns pontos e erramos em tantos outros. E são esses pontos que nós erramos bastante que nos faz desejar assim, quero fazer bem feito algo, né? Algo na maternidade, vamos focar em algo na maternidade. Por exemplo, para os meus filhos nos aniversários, né? Eu focava em marcá-los pelo menos no aniversário. Eu fazer o bolo, eu fazer as coisinhas, né? Não, quando, em contrapartida, eu sou péssima em fazer salgados na cozinha. Mas em uma dessas coisas, sendo que, né, a gente não precisa ser boa em tudo. E nem dá, né, Dudu? A gente não dá, não consegue, é irreal. Nem mostrar uma história perfeita. Exatamente. E como Por é isso irreal, que eu mostrei as imperfeições, as marcas de imperfeição ao longo da minha história. E isso que conecta com a gente. Isso conectou comigo, eu até mandei mensagem pra você ontem, eu falei, cara... Olha que interessante. Você é um homem, né? A gente tá em até gerações diferentes, mas é a humanidade, né? A gente é constituído de emoções similares, de desafios similares. Eu tenho amigos que leem e falam que ajudou no trabalho deles, olha só. Nossa. Em superar algo de falência, ou seja, por mais que o cenário seja diferente, a estrutura humana é muito parecida, de necessidades, de alma batida, daquela sensação de preferir a desistência, né? Se entregar. Quem nunca chegou nessa bifurcação? E aí o ponto a gente tá aqui conversando, a pessoa deve estar falando o seguinte, tá, mas que história é essa? É mesmo. A gente vai entrar agora, meu povo, seguinte. Eu peguei o livro dela aqui, eu li ontem, tem algumas coisas já grifadas aqui. E aí a gente vai passar por alguns capítulos ao longo do livro, porque eu quero saber de você, aqui nesse nosso bate-papo, sobre alguns desses assuntos que eu grifei. Então, o livro dela não é em capítulos, mas é em temporadas e episódios, o que achei bem legal.
E a gente vai entrar aqui agora na temporada de número 1, episódio de número 1, logo na página 31, onde você escreve o seguinte, Vamos lá. abre aspas, considerar o passado pode ser desafiador, você concorda? Nossa tendência é deixar essa parte da nossa vida por lá mesmo, empoeirada. Costumamos jogar todas as más experiências da vida numa espécie de quarto escuro da alma, o quartinho da bagunça, onde acumulamos todas as coisas com as quais não conseguimos nem queremos lidar. É preciso coragem para abrir a porta desse cômodo, revisitar as dores e encarar a nossa história. Vamos começar conversando sobre essa questão da importância de considerar o passado. E aí eu quero só dar uma introdução que é a seguinte, eu acredito que grande parte das dores que a gente tem na vida, na fase adulta, começou lá na infância. Mas a gente tem muito esse medo de confrontar isso. A gente prefere, porque é muito mais cômodo, colocar no quartinho escuro e não lidar com aquilo. Só que o monstro, quando ele é colocado num quartinho escuro, ele se prolifera, ele se reproduz e ele cresce de tamanho. E alguma hora a gente vai ter que lidar com isso. Então, eu quero jogar essa bola para você, para que a gente possa conversar sobre este assunto, sobre a importância da gente considerar o passado, voltar nesses assuntos mal resolvidos ou não resolvidos e fechar esses ciclos, sarar essas feridas, para que a gente possa tocar a nossa vida. Dudu, é um assunto profundo e a gente não tem aqui pretensão nenhuma de esgotar esse assunto, até porque lida com profissionais também, né, que fazem essa varredura no campo das emoções. Mas como se trata de algo superado, a gente pode compartilhar como que a gente tem interesse assim de voltar ao passado. Não é uma prática legal, a gente não tem tempo para isso, o futuro é agora, daqui para frente, mas por que a gente tem essa necessidade de tempos em tempos? Eu descobri que a gente tem porque a gente cansa de ver no presente a repetição de padrões. Quando a gente chega a esse cansaço de ver mesmo relacionamento frustrado, parece uma série que a gente vê a mesma temporada. Quem é que quer assistir, Dudu, a série, a mesma temporada, o mesmo episódio? Então, eu já estive nesse lugar antes, né? Todos estivemos. E é aí que você começa, primeiro você se cansa, frustrei de novo no trabalho, na mesma situação, mudaram os personagens, mas eu caí na mesma. Me relaciono, mudei de personagem, tentei aparentemente ser outra pessoa, mas caí na mesma frustração. Com os pais, com os nossos pais, almoço de família é sempre a mesma discussão. Na igreja, sempre pedir perdão pelo mesmo pecado. Então a gente cansa e a gente começa a se questionar. Algo ocasionou essa repetição de padrão. E não foi ontem. E não foi culpa da pessoa. Não foi culpa da liderança, não foi culpa do chefe, não foi culpa do emprego, não foi culpa da doença, não foi culpa de fatores externos. Eu preciso saber onde ocasionou essa ferida, na minha linha do tempo, e onde hoje eu estou contribuindo para ser o meu próprio algoz. Porque se eu não tomar atitudes que me favoreçam, eu estou tomando atitudes que me desfavoreçam, quando eu não olho para meu próprio passado. Então, por eu cansar de repetir ciclos, em um determinado momento da minha vida, eu fiz essa varredura. E na primeira temporada, eu já coloco o que eu detectei ali daquele padrão do medo enorme que eu tinha e que eu carregava para todos os relacionamentos e experiências, sejam profissionais, sejam interpessoais, um medo ocasionado na infância. Aí que você leu falaremos disso, né? O fator principal da infância ali. Você estava falando sobre essa questão de não repetir os padrões, você escreve sobre viver em ciclos e não em círculos, o que eu achei muito legal. Isso. E aí eu estava falando, eu pensei, cara, isso é fantástico, e eu acho que tem um outro ponto importante também do porquê a gente deve voltar no passado. De que talvez a gente está tentando preencher um vazio na nossa alma com coisas do mundo, mas que aquilo não vai preencher. Por quê? Porque aquilo é uma ferida aberta. Isso. A gente está buscando no mundo analgésicos
para jogar para dentro da gente, para que aquela ferida dentro da gente possa doer menos ou possa ter por um período de tempo a dor cessada. E a gente vê muito caso de, cara, influenciadores que têm tudo, mas estão depressivos. Sim. Empresários que estão ricos e estão se matando. E a gente vê que as pessoas buscam coisas, e elas chegam onde elas sempre queriam, mas elas sempre estão com um vazio dentro delas, sempre estão com uma ferida dentro delas. Então, eu também queria levantar essa bola de que a importância de olhar para o passado também tem esse propósito de que a sua ferida ela não vai ser cessada com analgésicos que são coisas do mundo, dinheiro, poder, fama, influência. Mas aquilo precisa ser resolvido com um remédio de verdade, com a solução, Sim. que é voltar e fechar aquela ferida, né? Eu chamo de anestesia, né? Porque enquanto a gente não... Porque a gente procura que fatores externos sarem a nossa ferida. Mas será pelas nossas próprias mãos. E pela mão de um Deus que nos criou. Eu faço uma analogia que nós passamos pela nossa vida. Somos obras-primas. Imagina aí um Leonardo da Vinci fez aquela obra-prima. O autor Deus nos criou obra-prima. As experiências e o somatório da nossa vivência nos fez caricatura. O que é uma caricatura? É um ser deformado, né? O nariz está fora do lugar, a orelha, tudo em nós e a nossa alma vira uma caricatura. O que o mundo propõe? O que a sociedade atual propõe? Que essa caricatura use uma inteligência artificial para se mostrar. Então, todo mundo aceita visualmente aquela aparência, aquele recorte maquiado da caricatura. Só que é insustentável a longo prazo. Porque quando a caricatura convive consigo mesmo, ela vê no espelho e vê, eu estou performando quem eu não sou. As pessoas, é consumível, né? Para o mercado, para as relações. Quantas pessoas se relacionam performando alguém que não é? Para ser extremamente agradável, extremamente aceito, extremamente produtivo aí no que a sociedade espera, mas tornou-se uma caricatura. E, Dudu, nada externo pode restaurar uma caricatura. Só voltando para as mãos de quem? Do nosso Criador. Do Criador. O restaurador de qualquer obra, porque ele é o iniciador da obra-prima. Então, por isso que o Next é isso. Quando eu me vi caricatura das circunstâncias que eu vivi, e eu não amenizo, né? Eu digo o quão foram difíceis, o quão tiveram vilões, sim. Digo, não existe essa coisa da mente. Não, tem coisas que nós provocamos contra nós e tem coisas que outros provocam contra nós, sim. Não podemos descartar abusos, coisas horríveis que as pessoas passam. Sim, mas esse combo de prejuízo nos tornou caricaturas. Só que somos nós que temos que assumir primeiramente o resgate disso. O resgate dessa caricatura e voltar à obra-prima, né? Às mãos do autor. Legal esse exemplo. E aí foi esse resgate. Da caricatura. Eu estava pensando aqui que na caricatura o que sempre é ressaltado é o seu pior defeito, né? Sim, né? Parece aqueles apelidos que a gente... Os apelidos, tudo. E quem convive com essa caricatura? As pessoas mais próximas, né? Exatamente. Para elas a gente não esconde nada. Não adianta tentar ser bonitinho, maquiado, que elas sabem. Ainda no episódio 1 dessa primeira temporada, eu quero ler um trechinho, na verdade uma frase que você escreveu aqui. Sim. Eu quero abrir esse assunto que para mim é de grande importância e a gente vê hoje no Brasil, que é realmente um assunto muito delicado e muito importante para ser debatido. Você escreve o seguinte: como filhos, meus irmãos e eu sentimos na pele e na alma a perda da referência de um lar. Eu quero conversar com você sobre a dor por crescer sem ter uma referência dentro de casa. E aí você pode até contextualizar contando um pouquinho da sua história. Não conta tudo para a pessoa poder comprar o livro e ler. É verdade. Mas a gente vê no Brasil hoje que mais de metade das crianças já nascem sem um pai, por exemplo, em casa. E já tem um lar disfuncional. E isso, cara, a gente pode pegar diversos estudos aí que mostram o tanto de prejuízo que isso pode causar na criação e no crescimento da criança. E eu quero abrir esse bate-papo sobre esse assunto para que você compartilhe com a gente um pouco como é que foi essa experiência de você muito nova e sinta no seu coração para falar aquilo que
que você quiser, como eu falei, se quiser contar um pouco da história ou não, para o pessoal também poder ler, mas fica à vontade, porque eu quero realmente abordar esse assunto, porque eu acho que é de grande relevância a gente poder conversar sobre ele. Claro, eu também concordo que eu acho que no Brasil tem um índice altíssimo de crianças que no sobrenome já mostra, né? Que não há o sobrenome paterno. 51% nascem sem a figura do pai em casa. Isso, exatamente. O pai, ele traz essa figura, né? De ditar a identidade do filho, a direção, o norte, o caminho para o filho, né? Porque já trilhou e já é aquela figura do herói, o primeiro herói. E nós 4, né? Nossa mãe, ela teve suas questões pessoais com o ex-marido, o ex-companheiro dela. E por muito tempo ela preferiu assumir essa postura de nos criar sozinha. Hoje ela entende que houve erros e limitações nessa escolha, mas é uma história dela. E ficou para nós o aprendizado, né? Como viver. E dos 4, eu fui a que mais senti essa falta. Pelo menos a que mais expressou. Mais expressou porque é incrível. Ninguém precisa dizer que a gente precisa. A nossa falta, ela reverbera isso, né? E eu até criava uma figura. Na minha mente, existia amigo imaginário na nossa época de colégio, para mim era um pai imaginário. Então eu sobrevivi muito tempo, aí eu entendo a ausência que essas crianças sentem de um pai para representar na escola, um pai para defender de situações que aconteçam, um pai para prover, para suprir, para proteger. Então eu sentia, era como se eu tivesse sempre sem um cobertor, sempre com frio, sempre querendo ser agasalhada, sempre, e por mais que houvesse o carinho da minha mãe e as poucas horas que ela passava conosco, porque ela precisava estar muito ausente para suprir as necessidades de casa, então eu me sentia assim, já não tenho um pai e também não tenho muito a minha mãe. Então eu senti essa carência, essa ausência, e aí eu fui percebendo que essas crenças principais, né, centrais, que se dizem, de carência, sensação de abandono, veio dessa lacuna mesmo causada por não conviver com uma figura paterna. Desse fantástico livro aqui, chamado Coração Selvagem, do John Eldredge, ele fala muito sobre, em alguns capítulos, sobre essa crise que você acaba tendo, né, quando você não tem um pai em casa. E ele fala muito da importância do pai validar a identidade de um filho. Isso. E o que a gente vê muito é crianças que não tiveram essa figura paterna, ou até materna também, o que é mais difícil, né? Mas se não tiveram uma figura paterna dentro de casa, não tiver essa validação de um pai, de que, cara, você é amado, você é importante, a sua identidade, ela tá validada por mim, e elas vão buscar essa validação no mundo. Sim, é o pai dá aquela espécie de autorização, né? Por isso que nós buscamos tanto autorização, quando não temos, né? Quem não tem, buscamos aprovação, autorização e aceitação no trabalho, no relacionamento, até com os filhos, né? Eu tô sendo boa mãe mesmo? Será que eu tô sendo? Então, tudo na minha vida e adolescência era procurando olhares que validassem aquilo que eu estava fazendo. Será que isso tá bom? Porque era como se eu não conseguisse avaliar plenamente o meu próprio feito. Porque não tinha o feito daquele que poderia aprovar, né, ou desaprovar. E vale ressaltar também que existe a figura paterna que ela causa danos também, né? Nós estamos falando da necessidade de uma figura paterna presente, atuante e de forma saudável. Essa sim faz diferença no caráter da criança, né, do adulto depois. A frase que o John Eldredge usa no livro é o pai meio que falar para a criança validar que ela tem o que é necessário, que ela não precisa buscar no mundo uma validação de quem ela é. Entende? E aí o que eu vejo é quando a criança não tem esse alimento em casa, ela vai no mundo buscar migalhas. Então ela começa, você falou dessa caricatura, eu acho muito legal, porque quando eu vou falar de identidade, eu gosto muito de usar a analogia de uma deformação realmente. Isso. E aí quando você não tem essa validação em casa, quando você não recebeu esse alimento do seu pai dentro de casa, você vai no mundo buscar essas migalhas, essas validações, essas aprovações, e você começa a se moldar nos grupos que você tá, porque você precisa ser pertencente a algo e você quer que aquelas pessoas te validem porque você não teve uma validação em casa.
e você começa a se deformar. Agora você está nesse grupo e você se deforma para caber naquela caixa que é meio que formada daquele grupo. Aí você vai para um outro grupo e você começa a se moldar quando você viu aquela sua identidade original de fábrica que Deus criou, ela já tá por aí. Você não sabe o que mais você é, porque você começou a se moldar nos ambientes que você estava para conseguir ter essa validação. Sim, e ela não vem, a validação não vem de coisas. Olha que interessante, a gente estava aqui nos bastidores, estava fazendo uma oração e elogiando o espaço aqui das palavras. Dudu, por que em momentos cruciais da nossa vida não são coisas que vão nos satisfazer? Mas se um amigo chegar para você num momento seu vulnerável de crise e falar: Dudu, cara, você é um portador de boas notícias. Levanta essa cabeça. Deus colocou em você palavras de vida. Você libera decretos. E os decretos que você libera trazem vida. Isso te devolve. Um autor que eu gosto muito, Fábio de Mello, ele diz que palavras nos roubam ou palavras nos devolvem. Então isso nos devolve. O poder de um pai na vida de um filho é devolver o filho. Por que pessoa não passa por períodos de questionar a própria identidade ou o próprio valor? E sendo aqui bem franca e honesta, eu passei recentemente. Quando eu fiz uma viagem recentemente, estive num núcleo mais de família e pessoas próximas, e teve uma pessoa determinada, em determinado episódio, né, da semana passada, que parou no tempo para me analisar quando eu tinha 19 anos. Ou seja, ela fez aquele recorte da garota de 19 anos, que eu era realmente perdida. Antes de um encontro com Deus na minha vida, parecia que eu já havia vivido 3 vidas. Eu tinha literalmente desistido de viver. E essa pessoa grudou naquele recorte e lançou palavras sobre mim. Você é uma fraude. Que livrinho. Que é isso que você escreveu? Isso, você acha que vai chegar onde com isso? Ou você não vai ganhar dinheiro com isso? Ou você é só uma menina boba, acreditando em qualquer coisa. E não parou. E tem um determinado momento que, embora eu me posicionasse e afastasse, né, certos tipos de pessoas, é necessário o afastamento, mas foi num ambiente que eu precisava corresponder, né? Aquilo, de certa forma, me afetou e me fez refletir. Falei, como as palavras, elas têm poder. Graças a Deus, assim, a raiz está mais profunda, né? Eu sei quem sou e quem o autor me reconstruiu, né? De 19 anos para cá. Ou seja, faz 19 anos essa experiência. Então, são 2 vidas, né? Uma completamente restaurada de 19 anos para cá, mas em breve momentos nós somos como se fossem flechas, né? Vem de sobressalto, assim, por pessoas que não fizeram parte dos bastidores e nem do percurso que você veio até aqui para se tornar quem você é. Então, a minha validação hoje vem das palavras de Deus. Vem de ter feito do meu pai, a filiação tecida com o meu pai, que é Deus. E ele libera constantemente palavras sobre nós. Por quê? Porque o mundo também libera constantemente palavras sobre nós. E se nós não tivermos essa voz maior, essa voz de quem nos criou, nós vamos acreditar em qualquer outra voz. E, pior do que isso, nós vamos ter o formato dessas vozes. Exatamente. O formato da doença, o formato da frustração, o formato do fracassado, o formato daquele que não vai conseguir ter família. E as pessoas, elas abraçam esses formatos e ficam paralisadas. Por quê? Independente de não terem o pai terreno, também não sabem ainda que tem um pai celestial por elas, que pode pegar essa transferência de paternidade e assumir completamente e fazer de nós novas criaturas mesmo, né? Isso é legal que você falou, porque realmente são muitas vozes do mundo. Sim. E aí eu tô fazendo um estudo recentemente de Davi, lendo os Salmos de Davi, e quando você lê, você fala, cara, impressionante, porque hoje a gente olha na perspectiva histórica e vê Davi como o maior rei da história de Israel, a gente vê ele com essa figura monárquica, onde ele é o arquétipo perfeito, e a gente olha e fala, cara, teve os seus erros, mas é o cara, é um modelo pra gente seguir.
A gente vai ler Salmos, que é meio que a leitura da alma dele ali, onde ele tá angustiado e ele começa a escrever, tipo, todos zombam de mim. Começa a falar, as pessoas me criam. Começa a falar tudo isso e você pensa, cara, como que as pessoas naquela época não viam o que a gente tá vendo hoje? Isso. E aí o Chesterton, ele também escrevia de que se você não acredita em Deus, você vai acreditar em qualquer outra coisa. Claro. Ele usa isso para um outro sentido, mas eu quero trazer porque eu acho que faz sentido, que é, se eu não acredito no que Deus diz sobre mim, eu vou acreditar no que qualquer pessoa está falando sobre mim. Sim. E Paulo falava, existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Então a gente tem que conectar e acreditar naquela única voz, que é a voz de Deus a nosso respeito, porque vão falar. Falaram de Davi e falaram de todo mundo, vão falar de você, vão falar de mim. Não tem quem passe isento pela nossa história. Não tem. Ou a pessoa soma ou subtrai. Sim. Não tem isenção de vozes. Não tem. Não, eu vou ficar aqui, eu não vou... eu não sou influenciado nem por essa, nem por essa. Porque eu não creio. Não tem isso. Não existe. Nós somos seres influenciáveis, especialmente por palavras. Com certeza. E fundamentalmente por elas, né? Uhum. Tanto é que eu tenho uma prova viva em casa. Eu tenho 2 filhos lindos, Victor e Vinícius. O mais velho de 19 anos. E quando ele era pequenininho, ele acreditou que ele era fortão, 4 aninhos, e estava realmente causando terror na escola e batendo. E eu fui chamada várias vezes, até que eu não estava entendendo o porquê daquela agressividade, externar daquela forma, e eu passei a fazer algo com o Victor. Depois que eu fui estudar sobre a questão do poder das palavras, eu olhava para ele e liberava tudo o contrário do que ele estava praticando. Olhava nos olhos. Victor, você é extremamente generoso. Victor, você respeita. Você sabe respeitar as meninas. Você sabe respeitar os professores. Você ama ouvir os mais velhos. E aí liberava a palavra sobre ele. E eu fui vendo mudanças drásticas no comportamento do Victor. Ali sendo enfática, trazendo para ele, relembrando, ou seja, devolvendo a ele a personalidade que ele pode manifestar, apesar da outra, né? Que conflita. Mas tem uma que sobressai e pelo poder da palavra prevalece, né? E hoje ele é um menino extremamente generoso, está fazendo missões no Rio de Janeiro. Legal. 2 anos, escolheu. E os idosos vêm para mim e falam, seu filho é maravilhoso, nossa, como ele gosta de nos ouvir, é respeitador, é generoso. Ou seja, há poder na validação, sim, por meio da palavra e do que liberamos, né? Pra gente passar pro próximo assunto, eu queria só fechar com uma história. Me contaram uma vez essa história e eu fiquei, caramba, tipo, tem muita chave essa história, que é uma história da mãe do Thomas Edison, de que todo mundo conhece o Thomas Edison, e ele estava numa escola, e aí num belo dia a diretora chamou, né, a mãe dele, e ela foi na escola e tudo mais, e aí a mãe dele voltou para casa e falou, filho, é o seguinte, a diretora falou que você está muito acima dos meninos, que tipo, você é muito mais inteligente, você não está conectando mais com eles, então a mamãe vai ter que te pegar e te botar numa outra escola. Olha, tá bom, tipo, ele tinha alguns amigos lá, ele ficou meio triste, mas ele foi. E aí ele se tornou Thomas Edison, enfim, e a gente conhece o resto da história. Mas o mais legal é que depois que a mãe dele morreu, e ela recebeu essa informação da diretora, né, ela recebeu depois uma cartinha quando saiu de lá, depois que ela morreu, ele encontrou, nos achados da mãe depois quando a mãe faleceu, essa carta da diretora. E o que a diretora dizia era o seguinte, o seu filho ele é péssimo, o seu filho ele faz tudo errado, eu não quero mais ele na minha escola porque ele só atrapalha as crianças aqui que estão na nossa turma. Então o poder que as palavras de validação de uma mãe têm sobre um filho. Se ela chegasse e falasse, né, filho, a diretora falou que você não presta, que você só faz coisa errada, que você está piorando as pessoas. Talvez a gente nunca teria ouvido falar de Thomas Edison. E teria mais poder para ele o que a mãe estava ali concordando. Exatamente. Né? Então a história, eu acho que ela mostra bastante como que a validação de uma mãe, a validação, ainda também trazendo o que a gente trouxe de um pai, tem na nossa vida. E aí eu já quero entrar no nosso episódio número 2, porque se a gente falou sobre a dor que é não ter uma referência no lar, na página 43 você escreve o seguinte. Aí a gente vai contextualizar, né? É legal que é tudo surpresa aqui, viu, gente? Eu não sei o que não tem combinado. Nem tem combinado o que ele me traria, estamos deixando fluir. Você escreve o seguinte. Um homem que assumiu uma mulher em seu pior momento, educou seus 4 filhos pequenos até a fase adulta. Consegue ver a hombridade desse ser? É você falando do seu padrasto.
Isso. Então eu quero que você... A gente falou uma figura sobre... substituta. A gente falou da dificuldade que é não ter uma referência, mas você teve essa pessoa na sua vida e eu quero falar como é que foi quando ele apareceu e que você conte pra gente aí depois essa mudança na sua vida, depois que você teve essa figura substituta, como você disse, na sua caminhada. E aqui para deixar um gostinho, né, um spoiler, a chegada dele que foi sobrenatural, né, Dudu? Porque foi através de uma catástrofe mesmo, inimaginável. Vocês terão que ler ou assistir. Comprem e leiam, que é muito mais legal quando você desfruta de tudo que tem ali. É verdade. Ali é o recorte do resgate ali, do que foi o Luiz, né, o nosso padrasto, hoje falecido. Mas esse período de 24 anos que ele esteve com nossa mãe, ele a conheceu nessa catástrofe, né? No pior momento dela, com nós 4 pequenos. E eu falo da hombridade porque hoje o homem ele quer missão reduzida. Quanto mais confortável para ele for entrar num relacionamento e assumir aquela mulher, melhor, né? Imagina já assumir com 4, né? E enxergar ali que eu vou dar conta, eu vou amparar essa mulher, eu vou assumir a missão. E assim foi o Luiz na nossa vida. Eu lembro muito dele, das características que ele trouxe, de novidade, assim, né? E ele era muito bom cozinheiro. Então, sermos supridos com ele nessa questão de preparar comidas, né? Lembra o pai, né? Que prepara algo, o banquete, né? O nosso Deus que prepara o banquete. Então, eu tenho certeza que nós 4 temos muita memória disso, né? Das características do Luiz. E ele gostava muito de se envolver nas questões escolares. Legal. Então, mais até que a nossa mãe. Imagina um homem, naquela época então, né? Numa sala com 30 mães e ele presente. E ele fazia questão de estar. Ele pegava as 4 pastas, né? Ia para uma reunião e outra também. E acompanhar boletim. Ele que alfabetizou a nossa irmã mais velha. Legal. E claro que teve os aspectos também de vulnerabilidade dele, que ele em determinado momento foi para a bebida por conta de frustrações no próprio relacionamento, né? Uma questão dos meus pais, ou seja, teve os altos e baixos também dentro disso, mas foi um resgate para nós ter esse substituto que foi o Luiz, e ele teve a oportunidade de ser avô, né? De ser avô dos nossos filhos, cada um de nós. Tem até a cartinha que você coloca, né? Tem, quando ele faleceu, tem o meu filho Victor, que escreveu uma cartinha para ele aos 10 anos, porque ele foi uma figura de avô presente também. Mesmo com tudo que ele passou, ele conseguiu, até o fim da vida, ele conseguiu permanecer ali por nós. E graças a Deus por isso, né? E é louco porque assim, a gente vê o mundo moderno hoje, que ele vai incentivar o homem a ser o oposto do que o Luiz foi na vida de vocês. Sim. A gente vê hoje um incentivo a uma masculinidade permitida, que é beba cerveja, veja futebol, consuma pornografia, fique com outras pessoas você conseguir, mas o homem herói, aquele cara tem um propósito a cumprir, tem uma missão a realizar, tem uma família para formar, tem pessoas para cuidar. Esse homem ele não é permitido mais hoje. Até nos filmes a gente vê isso. É uma hombridade, né? E perguntando para ele, porque para nós na época ele era mais velho, né? Ele até usava barba. Só que minha mãe falou que ele assumiu tudo isso com 30 anos. Uou. E eu soube recentemente, né? E eu fiquei 30 anos, eu fiquei fazendo varredura, né? Deixa eu ver meus amigos de 30 anos, o que eles estão fazendo hoje? Ele assumiu essa missão aí com 30 anos. Eu acredito que isso o tornou homem. Com certeza. O tornou homem. Mas o que é incentivado hoje, e cara, eu sou um homem de 28, eu tô aqui com... Prestes a completar 30? Eu tô aqui com o Luquete que tem 27. Luquete, 27. E a gente conversa. 28 já, que ele já fez aniversário esse ano. Mas assim, a gente conversa muito nas nossas conversas com o pessoal do clube também sobre isso, assim. A gente hoje não é... Cara, o mundo hoje não vai te incentivar a você fazer isso, ele vai te incentivar no sentido oposto. A gente tem que nadar realmente contra a maré. Sim. E estudar, e além de estudar, ver na prática o nível de importância que isso tem para outras pessoas que a gente ama. Eu tive um pai presente, eu tenho um pai presente. E isso é fantástico, verdade, eu vejo tanto que
Cara, o tanto que foi importante pra mim quando eu converso com pessoas que não tiveram isso, quando eu converso com pessoas que até tiveram um pai, mas teve aquele pai numa perspectiva, sabe, numa realidade ruim, onde era o pai tirano, enfim, a gente não vai entrar nesse assunto, mas teve uma má referência paterna. Sim. Então, eu sei a importância que é você ter uma pessoa que vai lutar pela sua casa, uma pessoa que vai te validar, uma pessoa que vai te apoiar, que vai... E hoje a gente não é investido a isso. Ele vai fazer daquele órgão, daquela instituição, estar em prioridade acima do trabalho, acima da empresa, acima de outras conquistas, porque ele vai entender que ali está construindo ele também. É o lugar que mais vai forjar o homem necessário para as batalhas do mundo. É dentro do lar, é dentro da prática de paternidade que ele vai prevalecer em todas as outras batalhas. E a inversão que você fala é isso. O homem acha que se formando, acumulando cursos, acumulando coisas na carreira, vai capacitá-lo para vencer as batalhas da vida. Só que as batalhas da vida não são vencidas com diplomas. E é legal Elas são vencidas no núcleo familiar, no que você aceitou de missão. Sim. E de... Imagina, a missão que ele aceitou foi a criação de 4 seres humanos. Não nem 4 empresas, né? O que hoje... Nós 4. Eu vejo meus irmãos, eu sou fã dos meus irmãos. Assim, o que se deu daqueles 4 improváveis que foram arrancados da própria mãe? O que se deu desses 4 improváveis? E se hoje o Luiz era o nosso maior fã também. Nós ainda éramos novos, mas ele dizia que a gente ia alcançar grandes coisas. Legal. E hoje minha irmã nos Estados Unidos, meu irmão no Canadá, um grande empreendedor no Canadá. Nós 2 aqui no Brasil, eu e meu irmão do meio, né, Jeremias. E os netos conseguiram ser mais bonitos que a gente. Minha sobrinha loira, linda. Então, ele com certeza teve o legado dele aí por ter assumido essa missão. Imagina as estrelinhas no céu, né? Vai tudo na conta dele também. E é legal ver aquilo que a gente estuda na prática, na teoria, ver na prática, na sua vida, a diferença que foi o antes e depois. E agora, senhorita, eu quero entrar na temporada 2 já. E aí eu vou fazer uma... Não é uma crítica, mas eu fico um gostinho de quero mais quando eu tava lendo que você fala na temporada 2, episódio 1. Eu vou até ler aqui, depois eu vou passar a bola pra você contar pra gente. Bom, porque teremos novas temporadas, né? Legal. Pode ser assunto pro Next 2. É que eu acho que eu queria mergulhar mais, eu acho que ficou muito na superfície, mas que você fala o seguinte: depois de receber um diagnóstico de doença autoimune, após muitos tratamentos sem sucesso, eu estava definhando em cima de uma cama, literalmente. E aí você conta o que aconteceu depois da sua experiência com Deus. Eu quero saber como é que foi essa sua doença autoimune e a superação disso. Eu fiquei com um gostinho de quero mais quando eu estava lendo o livro. Maravilha, é muito importante isso, porque... e é incrível o que acomete a muitas mulheres também, o hipotiroidismo. Na época, 13 anos, aproximadamente 14 anos, não se falava muito nesses exames requeridos de TSH e T4, que quando os hormônios entram em desordem completa. Não há mais produção natural deles. E eu não fui diagnosticada porque não era pedido esses 2 exames com frequência. Então eu fui para tudo que é médico, e ninguém me dava o diagnóstico correto, ou seja, eu definhei por 1 ano sem saber a causa. Então, quando eu já estava no estágio de mal levantada... Isso foi com quantos anos? Você aí lembra? Eu já tinha tido o Victor, foi cerca de 23 anos. Você era mãe, né? Já tem um peso ainda maior, né? Nisso. Sim, porque eu me cobrava, não consegui fazer tudo que eu precisava, né, com o Victor, mas foi de causa emocional. Lembra que eu falei que aos 19 anos eu já tinha vivido 3 vezes? Ou seja, todas aquelas marcas da infância, do abandono vivido, de outras situações, atropelamento, tudo aquilo acarretou uma fragilidade emocional muito grande. Mas que eu aparentava ser forte para o mundo, né? Para as batalhas do mundo, para o trabalho, para os relacionamentos. Então eu era de fato uma capa para sobreviver aquilo tudo. Quando essa capa estava insustentável, como eu disse, a caricatura não se sustenta, o meu corpo gritou. Então, meu corpo gritou: olhe para dentro de si, olhe para dentro de si, conserte algumas lacunas, libere algumas mágoas, perdoe, reveja a tua história. Gritou tanto
que eu podia quase ter perdido a vida. Uhum. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive existencialmente, foi meu antes e depois, porque eu me olhava no espelho e eu falava, eu não me reconheço, quem eu sou? E era uma tristeza profunda, passei por depressão profunda, angústia, que eu não sabia lidar com aquilo, porque a dor, ela é muito paralisante, a gente só se concentra nela. Só que a dor, ela quer nos revelar outras coisas. E para eu suportar as informações que aquela dor iria me trazer, eu precisei de Deus. Eu não suportaria. Ou eu tiraria minha vida, ou eu deixaria a doença tirar minha vida. Porque para o ser humano lidar com a realidade de si mesmo é insuportável. Ele precisa de uma mão que mostre e está amparando ao mesmo tempo. É aquela poderosa mão que sustenta a revelação. E eu não conhecia essa mão. Claro que a minha mãe é uma mulher de fé, eu amo muito a vida dela também. Imagina uma batalhadora, né? A gente falou muito da figura paterna, mas criou ali 4 filhos e falando sempre, Deus é o seu pai. Na época a gente não entendia, né? Mas a frase dela sempre, Deus é o seu pai. Quem é meu pai, mãe? Mas eu quero... Deus é o seu pai. Hoje, graças a Deus, faz tudo muito sentido, mas na época não. E ela transmitiu essa fé, mas era a fé dela. Na minha juventude, e ali aos 19 anos, e principalmente com aquela doença, eu não sabia recorrer a Deus. Eu ouvia muito assim, pastor é ladrão, igreja não presta, tudo. Então, algo eu tinha assim, não vou ouvir pastor, não vou ouvir igreja, não vou ouvir nada. Mas eu preciso. Quando eu vi que eu estava beirando a não acreditar em Deus, eu senti um peso profundo de como é viver sem acreditar em nada. E resposta para isso que eu estou vivendo? Então é melhor eu ser levada daqui. Eu olhava para o meu filho, mas uma vida saiu de mim. Como eu produzi uma vida em meio a isso? Tudo antes de receber um diagnóstico. Eu passei a conversar no quarto, com todas aquelas dores, madrugadas sem dormir. Conversar. Existe. Deus existe. Pedir respostas. Eu estou no meu limite, eu não vejo razão para essa existência, não há médico que possa me ajudar, não há um diagnóstico, eu já estou cansada. Eu realmente me rendi e fiz, eu estou cansada de buscar. E o mais dolorido que o meu corpo físico era a dor na alma. E aí, por incrível que pareça, do eu que era tão preconceituosa com líderes religiosos, eu liguei a televisão. E eu vi, para minha surpresa, uma mulher linda, maquiada, e ela dizia assim, índio vai pra guerra como? Vai pra guerra pintado, não é? Por isso que eu estou assim, maquiada e linda. Eu achava curioso, né? E ela falava da palavra de Deus. Mas ela falava de uma forma... Era como se eu não ouvisse o que ela lia, né? Mas eu via o brilho no olhar, eu via vida, eu via algo muito diferente. Eu ligava e desligava dizendo que ela era mentirosa. Bispa Sônia Hernandes, num programa chamado De Bem com a Vida, parecia um toque, assim. E ali eu falei, eu não posso falar que não existe, porque essa mulher transmite muito da vida que não há em mim. Uou. E aí eu me ajoelhei na sala mesmo. E tive esse contato, né, de dizer, eu quero te conhecer. Eu quero, então, que não seja por meio de terceiros, eu quero te conhecer. Eu quero provar essa existência e, principalmente, ser restituída dessa vida. Porque um viver assim, para mim, não faz sentido. E aí, no meu quarto, eu conto a experiência que os leitores vão ver, ou vão ler sobre a experiência, né? Mas essa experiência real e marcante está registrada no Next e foi uma virada para mim. Aí eu renasci por uma nova consciência. É como se houvesse uma luz na minha consciência nova. Você fala um negócio no livro que eu achei muito legal. Viver essa nova vida. Que é mais ou menos assim, né? Que você fala quando você olha pro lado e você não vê nenhuma saída, que a única saída é pro alto. Isso. E eu acho que, cara, muita gente... Eu passei por isso também, né? Por isso que eu me conectei, de que tem uma hora da nossa vida que a gente não vê mais saída, a gente não tem nem mais estratégia do que fazer, e não tem força. E os conselhos que a gente recebe, parece que... E até doem, né? Porque você fala assim, parece tão fácil pra pessoa.
Por que não é aplicável para mim? Por que não funciona para mim? E não vai ter um momento na sua vida que nada externo, nem conselho dos que mais te amam, vai fazer alguma transformação na sua vida. E aí o que eu vejo? É nessa hora que as maiores transformações acontecem. Isso. E hoje eu entendo, na verdade eu entendo com a minha vida e com a sua história, aquilo que Paulo falava de que quando eu tô fraco é que eu me sinto forte, porque o poder de Deus opera quando nós estamos fracos. E aí eu entendo que se você quer viver coisas com Deus, a melhor estratégia é você se render o máximo que você conseguir. É você abrir o maior espaço para Ele poder atuar e aparecer na sua vida e fazer as coisas acontecerem. Porque a gente muitas vezes quer ter o controle de tudo. Que legal isso. A gente quer parecer mais forte do que nós somos. Não que eu acho que você tem que, enfim, parecer fraco diante das pessoas. Eu acho que você tem que parecer forte diante dos homens e fraco diante de Deus. Claro. Mas o que a gente quer muitas vezes fazer é parecer forte diante dos homens e forte diante de Deus. Às vezes até mais forte do que Deus. E aí quando eu entendo que quando você tem esse momento de isolamento, esse momento com Deus, e quando você se coloca fraco diante dele... Ai, a moto acabou de passar aqui. Mas eu acho que quando você entende isso, essa dinâmica, aí você fica muito mais forte diante dos homens. É o que a gente vê com Paulo, é o que a gente vê com Davi, que Davi era um homem de guerra. Sim, você tira as suas camadas, né? Davi tirava as armaduras todas diante dele e falava, Senhor, eu ainda sou o Davi, né? Aqui eu não sou rei. Aqui E ele diante dos homens era um leão, um cara de guerra, o cara que ia pra porrada e ele fazia o que tinha que fazer. Era o cara menino que matou o gigante. Paulo era o pregador, o cara que chegava e ia lá conversar com os gregos e debater com os caras. Mas diante de Deus era um cara rendido, era um cara entregue. E aí eu acho que essa dinâmica é incrível, de que quando eu me rendo diante de Deus, diante dos homens, eu vou ser colocado. Tem aquela passagem, né? Os humilhados serão exaltados. E aí a gente acha muita que... gente buscando a senha ainda, né? De quando os humilhados. Aí a gente dá a resposta, a senha, né? A senha é quando a gente se humilha diante de Deus. Exatamente. A galera não entende muitas vezes essa passagem. Que acha, não, quando o mundo me humilhar, eu vou ser exaltado. Não, não é isso. Vou ser exaltado pelo próprio mundo. É. Mas o mundo não tem ficha para exaltar ninguém, não. Exatamente. Você se humilha diante de Deus e Ele vai te exaltar diante do mundo. Não é o mundo vai me humilhar e depois o mundo vai me exaltar. Não é isso. Então, o que eu acho legal é isso. Esse momento de rendição, de eu olho para o lado. Foi crucial na minha história. Ponto de reflexão. Por conta disso é que eu vivo uma história significativa. Senão seria o quê? Eu estaria me arrastando pela história, repetindo padrões, marcada sempre e marcando pessoas também. Porque até aquele momento eu havia marcado negativo a vida de várias pessoas. Então, seria isso que eu tinha para minha vida. Essa seria a marca, né? Eu não tinha outra alternativa. Então, Deus me possibilitou essa nova vida. E eu, lembrando aqui, vale ressaltar que não é que os meus problemas acabaram. É porque agora a verdade guiaria cada aspecto de dor da minha vida e me daria as respostas. Não todas, né? Mas as cruciais, eu não estaria mais num quarto escuro, né? Eu estaria com a luz que ilumina todas as coisas e teria força para consertar a bagunça. Isso que você falou é incrível. Ele não tirou a bagunça. Exatamente. Ele trouxe luz para que eu enxergasse. Enxergasse que eu poderia ser fator de construção também, né? O que minhas mãos destruíram e outras pessoas, histórias, circunstância, agora então eu me tornaria coparticipante com ele para a gente ajeitar aquela bagunça causada pelos traumas. Tava conversando com uma pessoa, tava aconselhando ela falou, cara, eu já ouvi isso algumas vezes e é legal porque ela chegou pra mim e falou, nossa, eu comecei a andar com Deus e parece que minha vida tudo piorou. Eu falei, cara, não piorou. Tava tudo escuro. Já tava uma bagunça, só que tava tudo escuro. O que aconteceu foi que a luz veio e mostrou o que tava bagunçado. Trouxe pra superfície, né? Exatamente. Então agora... E outra coisa, ela não suportaria ver sem Deus. Ah, não. Porque como eu te falei, eu não suportaria ver a minha realidade doente e Deus não faria isso. Tem até o lance, a gente está com um livro aqui, o 12 Regras para a Vida, que eu não vou entrar muito na história, mas a história do Jordan Peterson, de que ele tinha muito essa filosofia de que, cara,
o mundo é sofrimento, carregue o peso do mundo nas suas costas, enfrente os desafios. Sem Deus, a pessoa tem que aceitar isso, infelizmente. E ele teve uma transformação que foi, a mulher dele a esposa teve câncer, ela teve um processo de conversão e de cura meio que milagrosa durante esse processo, e ele passou por, cara, diversos perrengues, ele até ficou longe da mídia nesse tempo, porque ele ficou realmente bastante mexido com essa situação. E ele volta, na primeira entrevista dele pro Jonathan Pageau, ele começa a falar de Cristo, ele chora, e aí você começa a ver de que, tipo, o ser humano ele tem um limite. Tem um limite. De onde ele consegue suportar as dificuldades. Isso. E aí quando a gente vê a história da igreja primitiva, a gente vê, cara, um homem sem Deus não consegue suportar isso. Um homem sem Deus, ele não consegue suportar o que Paulo suportou, porque é muito pesado. Mas é isso, com Deus a gente consegue ir além daquilo que a gente poderia suportar, a gente consegue ir além da nossa capacidade. Porque nós vamos ter situações pós, né? Deus a vista nossa e dos outros insuportáveis também. Como os fatos que me vieram. Imagina, eu passei pós isso um divórcio traumático, coisas traumáticas que Deus de antemão, ele se tornou aquela força para me ajudar a passar e a aprender em cada situação o trauma que eu passei. Com então, certeza. eu não fui isenta de aflições ou isenta, né, de uma vida, não é algo irrealista. Eu quero falar de um negócio que eu não sei onde tá, porque eu não anotei, mas eu lembrei disso daqui que eu achei muito legal, que você teve um acidente, o carro te atropelou. Isso. Eu não vou entrar nesse assunto especificamente, eu vou entrar Sim. depois, que você conta que você foi correr. Isso. Era uma corrida de 5 km, né? Isso. E que aquilo foi uma vitória pra você, porque, cara, vamos combinar, você foi atropelado, você quase perdeu os movimentos da perna e você conseguiu depois terminar uma corrida de 5 km. Parecia que eu não andaria mais na vida. E eu quero fui me conversar, desafiar. exatamente, eu quero conversar sobre a gente dar importância para as pequenas vitórias da nossa vida. Ai, ótimo. Eu até coloco isso, né, quando eu digo o que é um campeão para você. Porque campeão para Deus, o significado é diferente do homem, né? Porque o que eu vejo muito no clube é isso de, tipo assim, o pessoal tá cada um no seu tempo, tá cada um na sua linha, sabe, de jornada. E aí muita gente não se sente... Muita gente tem um pouco de vergonha de celebrar ou de falar das suas vitórias porque acha que é muito pequeno. Porque acha que aquilo que aconteceu é irrisório comparado com algumas outras pessoas que já têm algumas experiências diferentes. E eu sempre falo isso, eu falo, cara, tudo que você está vencendo hoje é digno e é o que vai transformar na grande obra da sua vida. Então eu queria conversar com você sobre essa questão de valorizar as pequenas vitórias, de celebrar esses pequenos passos, porque é justamente isso que vai construir a grande obra, é justamente isso que vai construir essa grande vitória, se é que ela existe, né, que a gente vai ter ao final da vida. Eu já estou achando o máximo você falando sobre isso, que eu já estou pensando em algumas vitórias que eu tenho que comemorar também, mas você falou uma palavra-chave, comparado a quê? É vitória comparado a quê? Esse é o nosso pior dano, que eu caio muitas vezes. O mundo digital, sinceramente, ele é como um outdoor estampado. Você está devendo algo para a sociedade, você não está correndo o suficiente, você está desatualizado, você está atrasado, você não fez o próximo curso, você não lançou uma mentoria, você não chegou a 1 milhão, você não... Então parece uma corrida desleal e que você está sempre atrasado. Você precisa olhar para a sua própria história e ver, comparado a quê? Calma, não é comparado ao outro, é comparado às minhas próprias limitações. Afinal, eu vou competir comigo mesma, com o meu eu de ontem. E esses 5 quilômetros foi significativo por isso que eu fiz questão de colocar no livro. Não é uma maratona, né? Mas para quem quase perdeu os movimentos das pernas, ficou confinada após um atropelamento, ficou ali mais de 1 ano, e para voltar a andar foi extremamente difícil. Pra você ter noção, até eu nem percebi quando eu parei de mancar. Porque eu manquei por muitos anos e na faculdade, e eu fazia o máximo para tentar andar direitinho, né? E só que na faculdade, no meu primeiro curso que eu me formei em administração, uma amiga falou: Esther, eu percebi que você manca. E eu tinha esquecido desse fato, porque eu já estava treinando tão bem, né, andar. E eu já estava com os 2 filhos, já tinha tido o Vitor, pelo menos. E aquilo me veio assim, não acredito. Poxa, eu já achei que eu tinha. E depois,
Eu vou ficar chateada por isso? Eu estou andando. Ou seja, comparado à fala dela, Steph, você não está andando bonitinha igual as outras. Não, eu estou andando muito bem, muito bonita e muito saudável, igual a Esther, que não tinha quase os movimentos da perna. Então, eu estou andando muito bem. E a corrida foi isso para mim. Comparado comparado ao que eu não podia fazer, eu corri muito bem 5 quilômetros. E foi uma corrida amadora que eu me lancei para caminhar. Eu entrei inscrita para caminhar. Inclusive, peguei um número da terceira idade, que deram para a turma da terceira idade. Fui eu, e eu achava engraçado que a ambulância andava assim, bem... Eu e os senhores, né, e a ambulância, assim, eu ficava irritada com aquilo. Eu falei assim, quer saber? É uma corrida. Eu vou correr. Independente de como vai ser, se eu vou conseguir chegar. Entrei numa corrida, me inscrevi, eu vou correr. E aí foi que eu conto, né, que eu mirava passos curtos à minha frente. Cada pessoa que eu ver à minha frente, vai ser essa que vai ser o meu alvo para ultrapassar. Não vou pensar na linha de chegada. Eu vou pensar na minha jornada, passo a passo, ultrapassar essa pessoa. E quando eu fiz isso, concentrando na jornada da corrida, de repente eu estava na curva final. E vi a comemoração, a banda tocando, e aí eu conto, né, que eu me senti o Ayrton Senna. E vi uma música interna, tan, 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 tan. E para minha surpresa eu fiquei em terceiro lugar. Em mais de 100 participantes, e eu de fato comemorei mais do que a menina que tinha ganhado. Ela estava ali, muito obrigada, toda simpática. E eu estava no pódio, gente, querendo falar para todo mundo a minha medalhinha de bronze. Mas a gente faz isso hoje, será? Você falou muito desse lance das redes sociais, né? E hoje é realmente tudo ligado no 2x do YouTube, né? Tudo correria. Nossa. Eu me senti assim ontem, Dudu. A gente tem que trazer para nós, né? Quando é que nós nos sentimos assim? Eu ontem. Assim, com a questão do lançamento do livro. Nossa, mas o livro já devia ter transformado em mentoria. A cobrança externa, né? Já devia ter sido isso, ter sido aquilo. Para quem? Para quem? Se a característica da Esther está no seu próprio trajeto, né? Eu estou na minha corrida, né? Dos meus 5 quilômetros, pode se transformar em 10, mas eu estou de história a história. Porque talvez não seja um livro que deu 7 passos para você ficar rico, mas ele vai transformar completamente a sua história. E você pode ficar, em vez de rico, próspero, milionário, né? Através da reconstrução da própria história. Sim, então eu estou no meu ritmo. Sim, cada um tem que descobrir o seu ritmo. Ajustar o ritmo. Descobrir qual é o seu ritmo e você ir caminhando nele. E fazer as pazes com isso, sabe? Exatamente. Falar assim, vamos fazer juntos no nosso ritmo. Porque a gente vê muita gente no cometa, assim, a pessoa... Cara, você tá na rede social, aparece uma pessoa lá que tem... Sim. Estourou, você não sabe de onde a pessoa apareceu. E hoje a pergunta que eu faço é... Quanto tempo isso vai durar? Porque eu não quero ser uma pessoa que eu vou aparecer do dia pra noite e aquilo vai durar 2, 3 anos. Boa pergunta que se faz, Dudu. Tem uma frase que eu amo, que eu coloquei, acredito que eu tenho colocado no livro. Tudo o que é abalável será abalado. A sua ascensão, ela é abalável? Ela foi feita no superficial? Ela foi feita em um lançamento aí, baseado numa performance, às vezes maquiado, às vezes só para performar? Ela tem consistência? Ela teve história? Ela teve histórias de fracasso e superação? Ela será abalada. E é muito difícil para nós construirmos em terreno abalável. Então, é importante a gente dizer isso para nós mesmos, né? Fazer essa pergunta para nós mesmos. O que é mais importante do que quando vai acontecer é quanto tempo vai durar. A gente tem aqui, ó, tem inúmeros livros de autores que os caras já morreram há não sei quanto tempo. Então aí, a gente tá aqui, ó. Chesterton, Scruton, C.S. Lewis, os caras morreram há não sei quanto tempo, Tolkien, e tá aí, impactando pessoas, discipulando pessoas. Então, quanto tempo vai durar?
Eu acho que é ajustar o seu ritmo, caminhar, Incrível. ser aprovado em cada parte do processo, que isso é muito importante, não pular etapa, não querer pegar caminhos obscuros. Voltar logo quando não foi aprovado também, né? Fazer Ficar a prova tudo de bem novo, com isso. se fortalecer, Não desistir por isso. não desistir, continuar Voltar umas avançando. casinhas. Às vezes você precisa para você até ver a sua vida de fora para dentro e falar, calma, Isso. recalcular a rota de vez em quando, mas Sim. é olhar menos com qual velocidade você vai chegar e mais quanto tempo que isso vai durar. Porque o que Incrível. fica é o legado. E hoje a gente tem muito pouco disso sendo disseminado. A gente está na era da alta produtividade, você tem que acordar às 5 da manhã, fazer 1 milhão de coisas e talvez não seja, talvez essa seja a principal causa de ansiedade. Não que você não tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, mas encontre o seu ritmo. E eu não sou casado para falar, mas já ouvi conselhos de pessoas casadas. Quando você for casado, encontre o ritmo não seu, da sua família. Isso, incrível. É a história. Incrível esse conselho. Esaú chega e fala para Jacó, fala, vem que meus guardas vão te receber na entrada da cidade. Ele falou, não, eu vou com a minha família, eu vou junto com o meu gado aqui, eu vou no pasto do gado e eu vou entrar junto com eles. Incrível. Então a gente tem que ajustar o ritmo porque realmente eu acho que um dos maiores gatilhos de ansiedade é isso, é você tá construindo a sua história e você vê alguém que já gerou o seu propósito e você tá ali ainda gerando as coisas que estão acontecendo e ter esse discernimento de vai acontecer. A gente está lendo nesse mês o livro Psicologia Financeira. Sim. E aí conta uma história muito bacana porque o Warren Buffett ele tinha 2 sócios. Eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, tem um cara que é sócio dele até hoje e tem um outro cara que começou com eles, mas não terminou. E perguntaram pro Warren Buffett, cara, por que fulano, que eu não lembro o nome agora, ele não tá com vocês até hoje na sociedade? Ele falou, ele era tão inteligente quanto a gente, na verdade até mais do que a gente, só que ele tinha pressa para enriquecer. Nossa. Acho que é Charles alguma coisa, começa com M o sobrenome, ele falou, eu e o Charles, esse meu sócio, a gente sabia que alguma hora a gente ia ficar muito rico, mas a gente não tinha pressa. Que interessante. Então o ponto é, a gente está com muita pressa para fazer as coisas. Foi um ritmo consistente. E aí Provérbios fala, a bênção antes da hora é maldição, porque você não tem os fundamentos ainda para suportar aquilo, você não tem a estrutura para conseguir suportar o peso da responsabilidade. Talvez o sonho que você tem, se chegar agora, vai ser o seu maior pesadelo, porque você ainda não tem o que é preciso para suportar, você não está pronto ainda para conseguir desempenhar aquele papel. Quantas vezes você sonha alguma coisa e quando aquele sonho chegou você falou, putz, não estou pronto ainda. E aí Deus faz alguma coisa porque eu achava que eu estava pronta, mas não estava. Então, ajustar o ritmo e viver o processo. Que incrível isso. E vamos entrar agora na temporada 3. Estamos aí decolando o nosso... E como provocar, né? E você falando isso, Dudu, eu precisei ajustar o ritmo se eu quisesse viver algo novo. E a maioria de nós, quem não quer viver algo novo? Quem não quer? Você falou, né? Tá na fase que vai viver o algo novo, não sei quando, mas o casamento é algo novo, né? Então você tá ali na temporada anterior. Só que nós não passamos para algo novo sendo os mesmos. Não tem como. Por isso, a necessidade de qualquer novidade que a gente queira viver, a gente não vai com a mesma mentalidade que eu tenho hoje. Então, a temporada anterior, ela serve para você aceitar isso. Qual mentalidade eu preciso desenvolver para passar para o próximo nível? E foi querendo passar para a próxima temporada, para o próximo nível, que eu percebi. Eu preciso dessa pausa para ajustar tudo na minha mentalidade para passar para a próxima temporada. E a palavra provoque. Por que essa palavra? Porque eu percebi que já não era nada externo que me faria. A gente quer uma ajudinha, né? Ai, se eu tivesse mais recurso. Ai, se alguém fizesse algo por mim. E eu precisei parar e falar assim, eu preciso provocar. Eu preciso provocar. Porque se eu estou no ponto A, quero ir aqui para o ponto B. O ponto B tem o que para mim? O ponto B tem uma família restaurada, a reconstrução da minha família. O ponto B tem uma carreira significativa. O ponto B tem minha qualidade de vida, qualidade de saúde. E eu estou aqui no ponto A. Então não é nada do que
algo vai acontecer que vai me empurrar para cá, né? Eu preciso ser a Esther, capacitar-me para ser a Esther que vai atravessar a nova temporada. E começou para mim com renovação da mente, das crenças. Nossa. Renovação por quê? A minha mentalidade era acreditar que eu merecia só aquilo que eu vivia na segunda temporada. Que já estava bom, afinal de contas eu tinha aprendido a ser uma sobrevivente. Só que para passar para a fase de sobrevivente, para a vida abundante, para a vida que realmente a gente quer viver e que Deus tem para nós, você precisa realmente absorver novas crenças de que Deus, e aí para mim foi fantástico, foi como redescobrindo a Deus. Redescobrindo agora não só esse pai que te ajudou a sobreviver, mas agora ele quer que você viva e que você transmita a vida e que seja medicina para outras pessoas. Você sai do estágio de dependente, do favor, de tudo que foi necessário, sim, ser dependente por um momento, para um estágio de supridor. E como? E aí eu percebi também que eu não precisaria protelar tantos anos, crendo, com essas novas crenças, de que Deus quer, no plano dele está tudo pronto, e eu estou prestes a fazer uma travessia. Aí quando ele diz para Josué, Moisés é morto, ou seja, Deus não é a favor de que a gente estenda o luto. Acabe com os lutos, tem prazo de validade, não permaneça, porque você vai agora para uma travessia. E você já tem tudo o que é necessário para essa travessia. Mas não são todas as pessoas que atravessarão com você. Conexões certas são fundamentais. Por que ele levou Caleb? Porque dos 10 espias que foram olhar a terra, que voltaram com a notícia, é terrível e nós somos como os gafanhotos, nós vamos ser destruídos por eles. Caleb voltou dizendo, nós é que vamos destruir a eles. É bem possível, vamos avançar, a terra é linda e é nossa. Ou seja, olha as duas narrativas. Então, é levar com a gente para essa travessia, para a nova temporada, as pessoas que terão essa visão, essas narrativas para o nosso destino. Então aí eu fiz tudo isso, né? Eu fui investigando as pessoas que eu deveria deixar para trás, e não que fossem pessoas más, eram até pessoas boas, mas não eram as aptas para o meu destino. Conexões, né? Então, para a travessia, novas conexões, para a travessia, nova mentalidade, para a travessia, crer que é para você. Sair daquela crença, não estou pronto ou não é o tempo de Deus, essas são justificativas para a nossa falta de iniciativa. Então, eu percebi que as justificativas que eu estava dando para mim mesma era puramente falta de iniciativa minha. E de coragem até certo ponto de falar, tem mais para eu viver nessa minha história. Eu valorizei, coloquei em ordem, cheguei até aqui e vou acessar, vou provocar. Aí veio o título provocar. E o que eu acho mais legal, porque eu sempre usei essa analogia da nossa vida como uma série. Em que sentido? Incrível. Era o que as minhas amigas sempre falavam. Que episódio você tá, amiga? Sua vida é uma série. Pois é, porque o sentido que eu uso, que pra mim é muito claro, é em uma série, você sendo o protagonista, você vai ficar até o final, senão a história acaba, né? Sim. Então você permanece. E ao longo dos episódios, das temporadas, coisas diferentes vão acontecendo, vai ter uma história onde você vai ter uma aventura, você vai ter sofrimento, você vai ter... Personagens inesperados surgem, personagens começam, tem aqueles que começam na história e eles conseguem ir até o final com você, que são pouquíssimos, mas tem os personagens que aparecem no episódio 3, fica o 5, 6 e no 7 ele não vê mais ele. Tem personagem que aparece na segunda temporada e ele fica a segunda temporada inteira. Tem personagem que é muito importante, mas que ele aparece em um episódio. Então, eu acho que a vida acontece em que coisas vão fluir. Pessoas vão vir e elas vão conectar com você naquele momento. Eu acho que tem pessoas que elas têm um propósito para você em uma parte da sua vida. Isso. E eu acho que a gente tem um propósito em uma parte da vida de algumas pessoas. E naturalmente você vai
indo para um lado e ela para o outro, não porque vocês brigaram, mas porque eu acho que cada um cumpriu o propósito na vida de cada um. Eu entreguei o que ela precisava naquela hora e ela entregou o que eu precisava. Porque a permanência estendida, desnecessária, ela vai causar desconforto, né? Não vai ser mais produtiva. Eu acho que chega uma hora também que cada um tem uma missão e cada um tem que estar em um lugar. Então, às vezes, eu entreguei o que a pessoa precisava para ela cumprir o chamado dela em outro lugar. Então, você não pode ficar segurando aquilo que não tem que ser seu naquele momento. Então, por isso que eu acho bacana. E eu quero entrar agora no capítulo... Na temporada 3, né, no episódio número 1, onde você fala um negócio muito legal que eu vou ler aqui. E aí eu quero que a gente comente sobre isso, que você escreve o seguinte: estamos prestes a provocar a maior das revoluções e escrever os novos capítulos da nossa história. Assumirmos a autoria. Para assumir o papel de protagonista, você precisa entender e aceitar que não dá para escrever uma história real sem sofrimentos, dificuldades e fracassos. Mas é possível aprender a ressignificar tudo isso. O que eu quero falar aqui com você é sobre a gente assumir esse papel de protagonista. E eu amo filmes, principalmente, como dá pra ver, filmes de super-herói. E o que eu vejo é que existem 4 tipos de personagens em filmes de ação, que seja. Existe o protagonista, existe o coadjuvante, existe a vítima e existe o vilão. Então vamos entrar em cada um deles pra a gente conseguir desenhar isso. Ótimo. Existe a vítima, que o papel dela é simplesmente morrer e ninguém vai lembrar dela. Então, por exemplo, tem uma invasão alienígena no filme do Super-Homem, começa a ser destruído o prédio e cai um prédio na pessoa e a pessoa morreu. Ela é uma vítima, ninguém vai lembrar dela, nem vai lembrar do rosto dela. Temos ali também o vilão, que o propósito do vilão é destruir o que alguém está construindo. Basicamente, a gente conseguiria... E enxergar você com os olhos dele. Exatamente. É então meio que você tipo... é sempre o mal também, né? Pra ele. Exatamente. Aí, ele meio ele é o que destrói a sua imagem. Exatamente. O papel do vilão ele não é de construir algo, mas é de... Pode até querer construir, mas ele constrói partindo da desconstrução de alguma coisa. Sim. Então, o propósito principal dele é destruir alguma coisa. A gente tem um coadjuvante que ele vive sempre na sombra de alguém. E a gente tem o protagonista que ele realmente é o autor da história, é o cara que está ali construindo tudo. Então, desses 4 tipos de personagem, nós vivemos a nossa história, a gente tem que ser o nosso protagonista da nossa história. Eu quero trazer essa bola para você, para a gente conversar sobre realmente como viver como protagonista e como não viver nenhum desses outros papéis. Dudu, eu vou fazer uma pergunta para você. Todos conseguem? Todos podem, mas a grande parte não vive. Certo. Tem uma pesquisa de um cientista chamado John Tisdale, da Universidade de Oxford. Ele, muito curioso, quis saber por que de 8 pessoas, apenas duas conseguem ter êxito, conseguem superar, Ele é um analítico do cérebro e ele lida com essas questões cognitivas da mente humana, de resiliência, superação. Então, ele analisou por muitos anos que, de fato, 6 pessoas não conseguem. De 8, 2 conseguem. E o que leva essas 2 pessoas a conseguirem? E essas 6 a desistirem da vida, de projetos, como se fosse assim na medicina, de 8 médicos, 2 conseguem, mas não só. Metade pode se formar, mas 2 conseguem no sentido de prevaleceram, estão inseridos no propósito realmente da medicina, estão onde devem estar, estão vivendo a vida que escolheram como protagonistas. Por que tão pouco? Porque a gente não está querendo mostrar aqui algo fantasioso. Nós estamos dizendo que é muito difícil, humanamente, vencer e prevalecer. Tem situações que chocam demais, tem traumas que são profundos demais. E porque o que faz essas 2 pessoas, ele teve essa curiosidade e a pesquisa dele apontou, inclusive eu vi até isso no Reels dando os créditos, né? Isabela, uma empreendedora, Isabela Marte, eu vou saber depois o nome para falar direitinho. E ele chegou à seguinte conclusão, o que ele chamou de narrativas explicativas, fatos explicativos.
Essas pessoas, elas deram explicações diferentes para os fatos e traumas que elas viveram, embora as circunstâncias fossem muito difíceis, todas, muito desafiadoras e continuavam sendo. Elas deram novas narrativas para os fatos traumáticos vividos, enquanto as outras, elas deram explicativas de fracasso, de serem vítimas, de azar, de que aquilo era predestinado para elas, de que elas nasceram para ser daquela forma e não vencer na vida, e não terem famílias bem-sucedidas, e elas deram essas explicações para os próprios fatos e acontecimentos, enquanto as outras deram. E aí, quando você me pergunta o que faz um protagonista protagonizar, né? Eu tenho absoluta certeza hoje, Dudu, que ele varreu a história dele e deu novas narrativas para ela. Ele explicou os traumas a si mesmo, e não são explicações para outros, tá? Não são explicações para terceiros. Ele explicou a si mesmo o que aqueles fatos trouxeram de bom para ele. Ele explicou a si mesmo que ele poderia sair do papel de vítima, do vitimismo, na verdade, né? Do vitimismo, de que a culpa foi do outro, a culpa. Por isso que quando eu abordo até a questão do divórcio que eu sofri, litigioso, muito pesado, o foco ali não é ele, não é o que me fizeram. É assim, o que eu contribuí para isso. O que eu posso trazer de aprendizado para não ajudar, né, que a situação traumática me paralise. Então eu dou novas narrativas. Qual história você vai contar para você a partir daquilo que te aconteceu? Exatamente. E essas histórias, a depender da narrativa que você der, você vai para um próximo nível. Se a narrativa for de você sempre se achar aquém e dar condolências a si mesmo, e se vitimizar, e ver e olhar só para pessoas que não conseguiram, você realmente fica, infelizmente fica, você fica num episódio travado na sua história. Vamos falar da série, né? Você fica repetindo aquela temporada. Tem uma série da Netflix chamada Toda Noite, Todo Dia, a Mesma Noite, do incêndio da Boate Kiss. Não, eu achei fantástico, não assisti. porque é justamente o que eu abordo, né? É sair toda vez da mesma temporada ou do mesmo episódio. Então, as pessoas ao seu redor estão cansadas de você contar o mesmo episódio. Você não foi feito para viver o mesmo episódio do luto, o mesmo episódio do trauma, do divórcio. E Deus me permitiu, através das dores que eu passei, eu acho que se você varrer o livro, não tem uma situação, né? Nossa, também passou por divórcio. Nossa, também não teve pai. Nossa, também criou os filhos dessa forma e tal. Por quê? Porque eu tive que dar tudo. A vida não foi fácil para mim. Tiveram pessoas, sim, que provocaram dores profundas na minha vida. Mas eu tive que chegar a um determinado momento de dar a narrativa de que elas não têm nada o que me dar, elas não me devem mais nada. E eu não vou esperar ser ressarcida por quem me causou mal, porque não tem para dar. Então eu vou assumir primeiramente o prejuízo e vou com Deus reescrever os próximos capítulos, e eu vou sair dessa temporada e provocar as melhores daqui para frente. E aí, são novas narrativas. Isso é muito legal. Qual história você está contando para você? E aí esses 4 tipos de personagem, né? Tava pensando aqui. Você viver quando você conta uma história para você pelas lentes do remorso, aquilo vai te paralisar. Sim. Você vai ficar travado, você vai ficar estagnado, porque você vai ficar remoendo os erros que você cometeu. O remorso, ele vai te prender naquele mesmo lugar. Tá? Eu não estou dizendo para você contar mentiras para si mesmo. Pode ser sim, não é fugir da realidade. É como você enxerga aquilo. Doeu sim, foi traumático sim, me causou perdas, às vezes financeiras, às vezes de relacionamento, perdas profundas. Aquela pessoa passou na sua história como vilão quando não precisava passar. Mas a gente tem que se lembrar que todo vilão teve um consentimento. Então nós, muitas vezes, fizemos a parte de quem consentiu com aquilo. E aí, a chave da vida é liberar. Liberar.
liberar e concluir os passados e os eventos traumáticos e dar essas novas explicações mesmo aos fatos, né? E aí é isso. Por exemplo, você falou de liberar, a gente fala de perdão. Se você vive a sua vida baseado numa história que você conta pra você pelas lentes da amargura, essa falta de perdão, a chance de você virar um vilão é muito grande, porque você vai acabar... O que vai fluir de você é sangue, você vai estar sangrando internamente, aquela amargura, aquela falta de perdão. Para se defender, você vai praticar o mesmo que praticaram com você. Exatamente, você vai responder, você vai pagar o mal com o mal e você vai se tornar, talvez, com o propósito de destruir algo que a pessoa tá destruindo, então, tá construindo. Então, acho que o aprendizado geral disso seria, então, quais histórias estamos contando pra gente. E é que você falou, não é mentir, é você falar realmente a história que aconteceu, mas como que você vai interpretar aquilo. Isso. Paulo escreve para os romanos, né, uma das cartas que ele escreve, de que tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o ponto é, beleza, aconteceu uma coisa ruim, mas como que isso vai cooperar ao meu favor? O que eu consigo extrair de coisa boa desse mal que me aconteceu? Que me favoreça. Não é negar que aconteceu algo ruim, não é você esconder e achar, cara, isso é bom, pode ser horrível, mas o que eu tiro de bom a partir disso que me aconteceu? Não é viver pela amargura, viver sem perdão, viver com aquilo ali, não é viver no remorso, remoendo aquilo o tempo inteiro, meu Deus, aconteceu algo horrível, isso aconteceu, deixa eu respirar e o que eu posso tirar de proveito disso, né? Acho que a gente pode tirar esse aprendizado e a partir daí, como você falou, a gente conseguir virar o protagonista dessa história. Mas aí, eu queria falar sobre 2 assuntos aqui, um de forma bem breve, pra gente poder aqui já ir aterrissando o nosso avião, que eu achei muito legal que você falou na página 120, eu vou abrir aqui enquanto eu vou falando, que é... Pra ver que o Dudu maratonou a série, hein? Então, eu tenho uma máxima aqui, já abrindo um pouco dos bastidores aqui do nosso Talk 77, onde eu sempre leio os livros, eu termino o livro no dia da gravação, pra estar ele quentinho na minha mente. E realmente, eu terminei hoje pela manhã, eu tenho muita coisa aqui na minha cabeça. E aí você escreve o seguinte na página 120, você fala assim: assim, voltei a escrever nas raras horas vagas como forma de terapia e desabafo. Eu queria falar de forma bem breve, porque a gente falou isso no começo já, sobre a escrita como forma de terapia, como forma de você conseguir organizar as suas ideias e a importância que isso teve para você na sua caminhada, principalmente pré-livro. Isso. Quando nós estamos diante de um terapeuta, nós precisamos ser o mais honestos possíveis, né? Tanto é que o terapeuta diz assim, que ele dá alta, ele sabe quando o paciente entrou realmente na terapia, quando ele leva ninguém mais, a não ser ele mesmo, na terapia. Então ele passa ali 5 sessões, levando a família inteira. A culpa foi fulano, ele traz todos os culpados para a terapia. Quando ele deixou de levar toda aquela multidão, ele está somente ele, com o que é de responsabilidade dele e com o que ele quer provocar de mudança, aí fala, então vamos começar. E o livro, a escrita terapêutica, é isso. É uma conversa honesta com ninguém mais do que você mesmo. Reunião diária, né? Você não traz os outros personagens para culpar e para escrever um recadinho para cada, né? Seu culpado. É você com você mesmo, com o de mais honesto que é a sua história e onde você foi o vilão, onde você foi o mocinho, onde você foi o isentão, onde você foi vários deles ali e quem você quer ser. Apesar de todas essas características, né, que a nossa personalidade, enquanto falhos, vale muito destacar isso, porque a gente está numa era de perfeccionismo que eu me recuso a estar, porque é doentio isso. Os perfeitinhos, Nós conseguimos, mesmo como filhos de Deus, desempenhar, infelizmente, vários papéis assim, que a gente... Só que não é o principal. O principal é que nós já somos filhos resgatados e que, ao errar, rapidamente ajustamos a rota. E a escrita foi isso.
foi assim, vivi assim, aqui não fui bem, aqui fracassei, aqui, essa que eu quero alimentar. É essa Esther que escreve a própria história, que se responsabiliza pelos fatos, que pode provocar mudança hoje. Sabe o que eu acredito, Dudu? Que quem quer mudar, muda hoje. Porque ao ouvir que precisa de mudar, não que vai mudar imediatamente, mas que fez um movimento. Entra no processo. Entrou. Então muda agora. Os insights aqui que nós estamos recebendo, quanta coisa eu já aprendi aqui com você, quando falou da bênção antecipada, ser maldição, eu aqui me pergunto, não é mesmo? O que eu estou antecipando para a minha vida? Ou seja, hoje eu já preciso aplicar. Hoje eu preciso aplicar. E quem quer fazer isso, eu não acredito que a gente consiga, Dudu, viver logo as coisas que a gente quer, mas eu acredito que a gente possa abreviar tempos. Ou não atrasar, pelo menos, né? Não, eu sou prova viva de abreviar tempos, por quê? Quando você aprende logo o que você tem que aprender, você antecipa, sim, de forma boa, a temporada, por exemplo. Eu vivi isso quando em novembro, eu decidi que 2023 seria o melhor ano da minha vida. Eu não precisaria esperar 2025, entende? Eu poderia viver o que eu estou vivendo hoje em 2025. Eu não anulei 3 anos o sonho de escrever o livro e tal. Eu poderia esperar mais tempo, mas eu abreviei. Abreviei através de um posicionamento. De assim, eu tenho o aval de Deus e o sim, amém, com quanto eu me preparo. Eu posso fazer isso quanto antes. E eu posso fazer isso, inclusive, em 2023. Em vez de esperar 2025. Depois, quando eu tiver muito tempo. Não, 2023 será. Será o ano da reconstrução da família. Tanto que conheci meu futuro marido em 2023. Lancei um livro em 2023. Legal. Olha quantas coisas eu estou vivendo que eu provoquei no final do ano de 2022. Eu aprendi esse ano uma dinâmica de que muitas vezes o céu não se move por perguntas, mas por respostas. Incrível. Você dá o passo e aí as coisas, obviamente, alinhado com o seu propósito, com boas motivações e fazendo, seguindo a missão que você tem que fazer pelas motivações corretas, mas muitas vezes você tem que provocar. Isso, a palavra não protele. Quando Deus fala assim, isso eu até no lançamento em BH, né, na Igreja Batista Getsemane, eu trouxe essa palavra que para mim foi maravilhoso ver assim, o povo perguntando, quando viveremos na terra prometida, quando acontecerá? E Deus retorna a pergunta e fala, quando é que vocês vão negligenciar a posse do que eu já dei? Já está lá, né? Não é quando vai acontecer, já está. Já é seu. Por que estamos negligenciando a posse? Ou seja, por que tardamos? Por que fazemos um trajeto de 40 anos se 40 dias Deus falou, é possível? Por que esperamos 10 anos se, muito provavelmente, 1 ano de você se posicionar é possível? Então, a pergunta retorna para nós. Né? Excelente. Vocês estão protelando, vocês estão negligenciando, vocês estão demorando. Eu já deixei pronto. Acessem, né? E, cara, eu falo isso. Acesso. Exatamente, eu falo isso direto, justamente pro pessoal nos encontros do clube, né? De que é menos uma visão de quando que vai acontecer e mais uma visão de quem é a pessoa que eu preciso me tornar para que isso aconteça. Sim. Olha para onde você quer chegar. Cara, eu tenho um sonho XYZ, beleza. Olha para esse sonho. Quem é a pessoa que você tem que se tornar para que esse sonho se realize? Que entenda. Aí é uma crença minha, uma coisa que eu acredito. Se você tem um sonho, aquilo já foi desenhado, aquilo já foi meio que roteirizado para que você possa viver e experienciar um dia. E se você se tornar a pessoa perfeita para estar naquele lugar, cara, tudo vai conspirar ao seu favor para que você esteja lá. Todo mundo vai se beneficiar disso. Então, assim, é menos de você tentar correr e acelerar as coisas e querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ou ficar se questionando por que não acontece. E mais assim, quem eu preciso me tornar? E aí você vem para não se comparar com os outros e você muda o foco para que quem eu preciso me tornar? O que eu preciso fazer todos os dias para que eu chegue e me torne essa pessoa? Eu criei um slogan no meu Instagram de que nos stories, né? A arte de fazer as mesmas coisas todos os dias. Porque eu sei que é fazendo determinadas atividades todos os dias que eu vou me tornar a pessoa
que vai conseguir alcançar os sonhos que eu tenho. Como a gente lida mal com rotina, né? Não tem. Tantas novidades e a gente se cobra, eu deveria estar fazendo mais outra coisa, quando o básico bem feito é o que vai te levar até lá. A gente vive, um amigo meu falou isso, eu achei incrível, ele falou, é a geração do aplicativo de mensagem instantâneo. É tudo instantâneo, é tudo para agora. Ninguém quer pagar o preço de ficar 5 anos fazendo todos os dias a mesma coisa. Mas é isso que vai te levar, é isso. Você pode chegar de outra maneira, mas é isso que vai te sustentar de forma longeva. É o que eu falei, de que adianta você chegar e ficar 2, 3 anos e... O que vai se tornar inabalável, né? Exatamente. Aí, o que vai te gerar realmente longevidade, um legado que vai perpetuar por muito tempo, é você ter uma fundação bem construída. E eu quero chegar agora no nosso último assunto. Aterrissando a aeronave? Aterrissando. E eu acho que... Tá ótimo. Eu tentei, talvez, pegar a essência do livro. Posso estar errado. Mas lendo o livro, o que eu entendo é que a gente pode fechar o livro na... Como é que eu posso falar? Acho que a essência dele é... A gente muda a nossa vida e automaticamente tudo ao nosso redor ele muda. Você escreve aqui na página 127 e na página 128 o seguinte: na maioria das vezes queremos uma incrível mudança de cenário que inclua novas pessoas, novo emprego, nova posição social, novas viagens. Amanheci certo dia com um forte insight. A nova temporada é você. O novo cenário é você. O novo lugar é quem você se tornou. A mudança que trará um novo sentido a tudo não é geográfica. Aqui vos fala que já mudou muito. É de mentalidade. Em vez de só imaginar cenários diferentes, que tal imaginar-se diferente? E aí eu acho que a essência do livro, que vai sempre convergir assim na leitura, é: mude você e naturalmente as coisas ao seu redor elas vão mudar. Se é para provocar uma nova temporada, que comece por você e naturalmente as coisas ao seu redor vão mudar. Isso. Faz sentido? Muito sentido, Dudu, porque, como eu te falei, às vezes a pessoa chega diante de um livro, né, querendo a receita. O que eu preciso fazer por fora, e aí ela descobre que é o que você precisa provocar por dentro, que vai validar tudo que você quer viver por fora, que vai realmente, de fato, te colocar em acesso, porque a visão muda, os sentidos mudam, o valor que você vai dar, aquilo muda. Tudo muda quando você muda, né? Não adianta fugir do óbvio, mas é isso. A gente atrai aquilo que a gente é, né? Isso. Eu fui na palestra, a gente se viu lá, não, a gente se viu outro dia. Mas eu fui na palestra, naquele mesmo lugar lá na Ípica, que foi do Bob Harrison. O Luquete estava comigo lá esse dia, e ele fala muito sobre crescimento. Então eu falei, cara, eu vou lá porque ele vai chegar, vai dar umas estratégias muito loucas para crescimento, eu vou crescer a minha empresa. Tá bem. E aí ele abriu a palestra falando um negócio que mexeu com todo mundo que tava comigo, né? Que eu levei o pessoal do clube pra lá e eu falei, cara, tipo, vou embora depois dessa porque já valeu a pena ter vindo. Ele falou o seguinte: o crescimento não é algo de fora, é algo interno. Você cresce e naturalmente o mundo ao seu redor, as coisas vão crescer. Então o crescimento do seu negócio, o crescimento de tudo ao seu redor começa dentro de você. Não dá pra você ser grande, não dá pra você ter uma empresa grande sem ser grande. E eu falei, cara, é isso. Tipo, se você quer que as coisas ao seu redor melhorem, cresçam, se desenvolvam, se você quer que as pessoas ao seu redor mudem, comece em você. Cresça e a sua empresa vai crescer. Mude e as pessoas ao seu redor vão mudar. Se desenvolva e as pessoas ao seu redor vão se desenvolver. Então tudo começa dentro de nós e a partir disso, naturalmente, as coisas vão fluindo, né? E a sensação é essa, Dudu. É essa que você teve. É tipo, sério? Assim, nós somos muito de desafios e querer coisas, respostas que a gente ainda não viu. Receitas novas, vai né? dar algo novo. Com certeza vai vir uma estratégia, inventar a roda novamente, tudo. Aí vem uma pessoa que logo de primeiro fala, olha, volte a sua humildade, põe as sandálias da humildade e continue a olhar para dentro de si. Tipo, faça o que fizer, continue a olhar para dentro de si. E é isso, e é sempre os caras de cabeça branca, experiente, o cara já viveu um monte de coisa e falou, cara, a receita é essa, se você quer, é sempre uma coisa inovadora, e os caras de cabeça branca têm razão, esses caras já viveram, a gente tem que ouvir essa galera. Tem que ouvir.
tem que honrar, tem que respeitar e ver os frutos, né, das pessoas. Ser muito gratos, né? Porque embora dá uma sensação da gente de realmente é o mais trabalhoso, na verdade, né? Porque fazer coisas é mais difícil do que ser. Uhum. Então a gente está no modo fazer, né? Sim. Agora ser requer um trabalho interno, requer a sua participação intencional. Uhum. Você vai ter que ser muito intencional com suas fraquezas, muito intencional com você mesmo, com seus limites. Com as vezes que você falha e não rendeu o que você tinha que render no dia, você vai precisar ser intencional com a mudança por dentro, né? E a gente não vê isso em venda de curso, em curso online. É sempre fazer mais um curso, descobrir uma nova estratégia, uma nova mentoria, E aí você se entope de informação e você não saiu de ser a mesma pessoa. Aquilo se torna até um peso mental, né? Um peso mental. Seguinte, meu povo, estamos aterrissando aqui pra gente fechar oficialmente esse olha quantas vozes. E pra gente fechar oficialmente esse episódio, eu quero pedir para que você, senhorita, para que você dê uma mensagem final. A gente falou sobre o seu livro, a gente falou sobre a sua história, a gente falou sobre aprendizados que carregam no seu livro. Eu acho que dentro disso tudo, assim, que você possa deixar uma mensagem final pro pessoal que está assistindo a gente, que ficou até o final. Então, não sei, algo que está no seu coração que você possa compartilhar aí pra gente fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo hoje. É um desafio, né? Uma palavra breve, final. Dentre muitas que eu poderia falar, me vem um versículo. Legal. Eu quero exaltar o autor de todas as histórias, que é Deus, e ele possibilita, e eu sou eternamente grata por ele me possibilitar, uma pessoa comum, né? Os improváveis, a sair dos bastidores e representá-lo de alguma maneira. Eu escrevo no livro que o meu desejo, e eu vivo em homenagem a ele. Então, para nossas histórias, né? Tem um versículo em Sofonias 3,15 que diz assim: o Senhor anulou as sentenças que nos eram contrárias, e ele fez retroceder de diante de nós todos os nossos inimigos. Então, nós só podemos ter uma história nova porque alguém anulou sentenças que nos eram reais. Porque a repetição de uma geração de mãe solteira, a outra também, e a filha, ou casou, a mãe casou com um alcoólatra, a filha, e a neta também. Porque o padrão natural de traumas é perdurar nas gerações. E quando Deus vem e diz que ele anulou essas sentenças, eu tinha sentenças sobre a minha vida de repetição de padrões, repetições de temporadas. Eu poderia estar aqui diante do aos 50, 60 anos, me lamentando da história de ter repetido padrões. E aos meus 19, Deus foi gracioso e através dele ele anulou todas as sentenças que me eram contrárias. E todos esses inimigos, né, ele fez retroceder para que agora ele me desse a oportunidade de, com ele, escrever os melhores capítulos da minha história. Então é isso que eu desejo para vocês, que vocês, no meu story, no meu Instagram, quem quiser seguir, é simples, né? bem.ester. Todos os dias eu chamo todos vocês de autores, porque isso é o que somos. Nós somos autores da nossa própria história e podemos escrever os melhores capítulos ainda, independente de como tenham sido os anteriores. Vamos escrever a nossa nova temporada. Legal, não tem nem o que falar aí pra gente fechar. Meu povo, seguinte, mais um episódio aqui do Talk 77 entregue hoje pela primeira vez com a pessoa que escreveu o livro. A mim foi uma experiência muito bacana, espero que vocês tenham curtido. Na descrição vamos colocar o Instagram da Esther, vamos colocar os nossos Instagrams, @talk77, @clube77. Siga nós três lá no Instagram, tem conteúdo todos os dias nos stories e no Reels. Posso dar um presente aqui para mas é lógico, mas é lógico. Quem escrever nos comentários aí no vídeo o melhor insight desse bate-papo vai ganhar o livro Next. Olha aí, meu povo, temos presente. promoção.
Então, capricha, Presente. pense com bastante criatividade. E parece que eu vou ganhar alguma coisa para os meus seguidores também. O que você... então, é o seguinte, a gente vai sortear, vai liberar agora? Podemos? Podemos, eu eu acho combinei. uma ótima ocasião. Então, combinei com a troca de Esther. presentes. Combinado, Pronto. combinei com a Esther aqui nos bastidores. Todo mundo que vier pro clube pela Esther vai ganhar 10% de desconto em qualquer plano do clube. Cupom NEXT. Cupom NEXT, qualquer... Cara, quero participar do presencial, quero participar do online, o que for que seja, vão ganhar 10% de desconto. Eu já estou e toda vez que eu vejo um Reels, um story de vocês, eu quero me inscrever de novo. Olha aí. Porque é tão bom, fala assim, gente, incentiva a leitura significativa. A gente sai transformado de cada encontro. E aí a gente quer ter vocês, inclusive estou aqui atrás das câmeras está aqui o Luquete, que está me ajudando bastante, é o irmãozão que a vida me deu. Valeu, E Luquete. ele me ajuda muito na parte de rede social, a gente conversando bastante sobre como que o clube ele vem transcendendo essa parte da leitura, né? Não é somente sobre a retomada do hábito de leitura, mas de um movimento de pessoas que querem crescer, querem se desenvolver. E é muito legal porque a gente vê pessoas conectando, a gente vê negócios sendo feitos ali dentro do clube. E a leitura não vai morrer. Não vai, não deixaremos. Livros são vivos, né? E transmitem Exatamente. vida. E é isso, meu Viva o povo. hábito da leitura. Siga a gente nas redes sociais. Se você seguir a Esther, 10% de desconto lá no nosso clube, qualquer plano que você quiser. E escreva aqui nos comentários, deixe o seu melhor insight, porque a gente vai realmente enviar o livro para você. Ela vai escolher, eu não vou entrar nessa escolha aí não, então ela vai escolher e ela vai mandar para vocês. Fechou, meu povo? Ó, foi um prazer ter você aqui. Prazer. Espero que você tenha curtido. Curti demais. Te esperamos no seu segundo livro, então. Exatamente. Quando você lançar o próximo, a gente vai chamar você aqui. Next to, né? Olha aí. Então é isso, meu povo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.